Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos já para a nossa primeira página, porque a semana começa fervendo mesmo, com uma reviravolta no caso Vitor Chaves, o Vitor da dupla Vitor e Léo. Porque a Rede Record de televisão ontem, no programa Domingo Espetacular, deu um outro lado dessa história que pode vir a provocar uma mudança nesse processo. Aquilo que seria apenas contravenção pode virar agressão de fato e aí ele estaria enquadrado na Lei Maria da Penha. Aí não seria mais aquela coisa, como disse o advogado de defesa do Vitor, o doutor Felipe, de uma pena de 15 dias a 3 meses, que pode ser transformada em serviços comunitários ou entrega de cestas básicas, lembra? E ele diz, ele não corre o menor risco de prisão. Risco de prisão para o Vitor é 0. Só que a Poliana resolveu mudar a versão de alguns acontecimentos. E vocês se lembram que nós comentamos aqui no nosso programa que depois dessa história da vias de fato, da perícia, não é? Com as imagens do prédio constatarem que ele tinha dado pelo menos, no mínimo, um empurrão nela, aquela história de tira do elevador, ela entra e tira, porque ela queria ir embora com a filha, que ele gravou o vídeo e disse que se fosse preciso ele faria tudo de novo pela filha dele, né? No meio dessa história toda, as pessoas perceberam, e nós comentamos aqui, que aquela carta que ela havia postado lá no começo, de que ele não a tinha machucado, que não tinha havido agressão, que ela estava muito bem, apesar de todo o circo da mídia, aquela coisa toda, essa carta havia sido retirada, não estava mais postada pela Poliana. E é aí que o bicho começa a pegar. É aí que a história começa a mudar. Ela teria retirado a carta e tempos depois, ou agora há pouco, isso não está bem definido, segundo as informações do Domingo Espetacular, ela teria dito à polícia que ela escreveu aquela carta coagida, que ela foi obrigada a escrever aquela carta, mas que a agressão teria de fato acontecido. A partir daí, gente, a coisa pode mudar de figura mesmo. Todo esse processo que ficou desenhado, né, apenas por vias de fato, que é aquela agressão que não deixa marcas, não é? Ou não é aquela agressão de lesionar a pessoa, na verdade não há lesão comprovada, isso também cai por terra, porque aí a história começa a ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Eu vou ler para vocês ficarem bem situados em que pé está essa situação do Vitor Chaves. Olha, vai acabar 2017, ainda não vai ter acabado essa história do Vitor Chaves. Que coisa isso, não é? E como não vai ter acabado a história dos assédios do Zé Maier, porque agora é uma artista atrás da outra contando que ele já tinha aprontado com ela, né? Já eu vou falar disso para vocês também. Letícia Sabatella assume, ela foi assediada pelo Zé Maier, por isso aquela primeira postagem dela quando estourou o escândalo da Su, quando o texto da Su veio à tona. Já a gente fala disso. Mas em relação ao Vitor Chaves é o seguinte, olha, na época do caso, segundo o site Blast News, na época do caso, a Poliana publicou uma enorme carta sobre o assunto na internet. Nela, a esposa do sertanejo dizia que jamais foi agredida. No entanto, como mostra a reportagem do Domingo Espetacular agora, a esposa diz que foi coagida a escrever tal texto, o que deve dar mais pano para manga em torno do assunto que fez o cantor ser excluído do The Voice Kids. Aí o texto do Blast News prossegue dizendo o seguinte: a tal carta digitada acabou sendo excluída recentemente da internet. 10 dias depois de escrever o texto, Poliana voltou à polícia e disse que foi obrigada a assinar o texto. Nessa mesma data, ela tirou o documento da sua versão online. Agora, o processo que antes era de contravenção acabou sendo suspenso. Isso significa, segundo os especialistas da emissora, que a suposta violência contra a mulher agora pode vir de maneira reenquadrada.
Isso significa que Vitor Chaves pode ser acusado de agressão e não mais de contravenção. Agredir uma mulher enquadra-se na Lei Maria da Penha, cuja pena é bem maior. Além disso, o processo muda de caráter, tudo fica muito mais grave. É bom lembrar que até a mãe de Vitor abriu um processo contra a Poliana, dizendo que ela está passando por problemas psicológicos e que naquele dia perdeu completamente a cabeça. E a partir daí, eles colocaram novamente o vídeo do Vitor, aquele que nós mostramos aqui no nosso programa na última semana, falando do lado dele dessa história, dizendo o que era a tal vias de fato que saiu, que fez com que ele fosse indiciado, né? E agora o que eles estão fazendo é tentando uma entrevista com a própria Poliana, para que ela fale isso de público, se é que ela vai poder fazer esse tipo de coisa, se é que ela queira passar por isso e esclarecer essa história de vez. Porque, por enquanto, nessa reportagem não havia nenhuma declaração dela. Havia todas as informações de bastidores, que são essas aqui que a gente acabou de dizer para você, que, na verdade, toca no ponto da carta. A carta que ela disse que ele não havia a machucado, ela disse que ela foi obrigada, que ela foi coagida a escrever e a publicar aquela carta. Tanto que ela retirou e foi lá na polícia e contou esse outro lado da história, e aí isso provoca, de fato, uma reviravolta. Mas a gente tem que esperar ou o Vitor se manifestar novamente, nem que seja nos 33 segundos, como ele fez com o outro vídeo. Depois ele andou postando umas coisas meio filosóficas também, de 2, 3 linhas, essas coisas todas. Ou então o doutor Felipe Lima, que é o advogado de defesa dele, possa dar uma informação mais completa. Como é que fica a situação daqui por diante? Por enquanto, não dá para tirar nenhuma conclusão. Aliás, essa história toda é muito difícil de se tirar uma conclusão. E, aliás, quem tem que fazer isso é a própria polícia, a própria justiça. Agora, no caso dele virar réu nessa história, se o Ministério Público aceitar o indiciamento dele. Então, vamos aguardar. As partes têm que se pronunciar, mas a reviravolta que se desenha aí é exatamente essa que foi colocada pelo Domingo Espetacular da Rede Record de Televisão. É ele deixar de ser enquadrado em contravenção, que é uma pena levíssima e no caso dele não daria cadeia, segundo o doutor Felipe, o advogado de defesa do sertanejo, para uma coisa muito mais séria e que dá cadeia sim, que é a Lei Maria da Penha. Então, a gente tem que aguardar, tá? Só estou dando para vocês esse outro lado da história, que eu acho que deve ter pego o Vitor também desprevenido, assim como o advogado de defesa, a gente não sabe, mas é um novo momento dessa história e é um novo momento muito sério também, que pode mudar absolutamente tudo. Ou situaçãozinha complicada, né? Ou situaçãozinha difícil essa, na verdade, viu? E olha, paralelamente a tudo isso, no domingo, já a gente vai falar troféu imprensa também, é claro, tem coisas ótimas para falar, tá? Mas olha aqui a capa da revista Veja. Ainda é o assunto que mais bombou na última semana e que tomou conta de todas as manchetes, não é? Eu sofri assédio sexual. E a revista Veja foi fundo, porque ela diz, olha, a figurinista da Globo que denunciou o galã José Maia chegou a ser afastada, sabiam dessa? Tem detalhes aqui incríveis nessa matéria. Mas ganhou a solidariedade das colegas e lançou luz sobre um crime que vive nas sombras. E aí eles colocaram mulheres famosas. Aqui vocês estão vendo, olha, a Luísa Posse, não é, a cantora, dizendo assediada por um fã. Ela foi. E outras famosas vão contando também. Olha aqui a Valesca Popozuda na capa, dizendo assediada por um empresário. A Hortência, a eterna rainha do basquete, assediada por um torcedor. Tá escuro aqui, não dá para ver nada. Aí, que mais? Tem a Abel Coelho, chefe de cozinha, assediada por um dono de sorveteria. Carolina Costa, administradora, pelo professor, ela foi assediada. E a gente vai parar aqui na Sandra Anenberg também, a apresentadora do Telejornal Hoje, da Rede Globo de televisão, dizendo que foi assediada no início de carreira. E ela conta, todas elas contam as suas histórias nessa grande matéria, nessa grande reportagem da revista Veja desse final de semana. E
E a revista coloca uma página mostrando quem é a Su Tonani. Tá aqui, ó, essa página inteira com a foto dela e com um trecho daquele texto que foi publicado no blog Agora Que São Elas, né? Quantas vezes tivemos e teremos que nos sentir despidas pelo olhar de um homem e ainda assim, ou por isso mesmo, sentir medo de gritar e parecer loucas? Quantas vezes teremos que ouvir, inclusive de outras mulheres, ai que exagero, foi só uma piada? Quantas vezes vamos deixar passar, constrangidas e enojadas, essas ações machistas, elitistas, sexistas e maldosas? Esse foi o trecho que eles selecionaram. E aqui o Zé Maier, ele mexeu com todas, ele é a manchete da matéria, dizendo: a corajosa denúncia da figurinista da Globo contra o galã José Maier desencadeia uma onda de indignação e ilumina um crime que vive na sombra da vergonha e do medo. E aqui a foto dele. Aí, gente, o que acontece? Essa reportagem, ela traz uma série de informações. Olha, aqui embaixo estão todas comentando as suas histórias, como elas foram assediadas, tem história por história. Aqui tem a campanha que eclodiu lá na Rede Globo de televisão, mexeu com uma, mexeu com todas, que ainda está repercutindo demais. E aí a matéria começa a contar como é que tudo começou de verdade, de onde surgiu a ideia da campanha, como é que a coisa foi se tornando séria a partir da explosão, da repercussão, do depoimento, do desabafo, da denúncia da Su Tonani. Porque antes disso, e o pessoal fala muito, nossa, mas por que ela esperou 8 meses? Por que ela não denunciou antes? Ah, assim é fácil. Ou seja, uma oposição, né, uma coisa bem reacionária em relação ao assédio às mulheres também se desenhou. É assim mesmo que as coisas funcionam, né? E aí, ela também não tinha se pronunciado, porque quando ela foi denunciar para a Rede Globo de televisão, ela foi afastada. Eles tomaram uma providência assim, eles a ouviram o Zé Maier, ele voltou a gravar normalmente e ela que era a vítima, ela foi afastada do trabalho. A emissora continuou pagando o salário dela, né, até o último capítulo da novela, porque ela era contratada por obra, ela não tinha um vínculo empregatício com a emissora. Mas ela estava afastada, para vocês terem uma ideia. Claro que ela era o lado mais fraco da corda. Claro que era nela que a coisa ia arrebentar apenas como arrebentou se ela não tivesse tomado essa atitude. Tanto que ela ficou inconformada, né, absurdamente inconformada, que o cara faz o que faz e ainda fica na boa, e ela que não ia poder prosseguir no sonho dela de fazer uma carreira como figurinista dentro da própria Rede Globo de televisão. Uma das meninas do blog, aquela que são elas, Agora Que São Elas, também tem a ver lá com a Rede Globo de televisão, e falou, vamos botar a boca no mundo. E aí ela topou. Essa jornalista ajudou, inclusive, a Su a escrever o texto que acabou sendo publicado no blog e que deu essa repercussão, porque o texto era cirúrgico, né? Contava detalhe por detalhe, com muita exatidão, com uma linguagem simples e direta, que tocou direto a todas nós mulheres. E aí, a partir desse momento, e todo mundo sabendo que ela tinha sido afastada, é que as mulheres da Rede Globo de televisão começaram a se articular. Houve uma reunião, uma primeira reunião com aquelas que têm mais voz lá dentro, ou seja, as atrizes, diretoras e até diretores também, na casa da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos. Foi lá que isso começou, que essa história começou a se formar, essa campanha que depois estourou da maneira que estourou. E a essa reunião foram outras antigas parceiras dele, como a Letícia Sabatella, como a Camila Pitanga, que acabou contando a história dela, como a Mel Lisboa, que a gente não sabe o que ela possa ter dito lá, mas ela foi uma parceira dele, né, em presença de Anitta, uma parceira muito forte, a protagonista da história. Os dois formavam o casal central, e a partir daí, com uma das coordenadoras, se não me engano, a Mônica Albuquerque, da Rede Globo de televisão, eles decidiram que alguma coisa teria que ser feita. E aí a representante da emissora que estava lá endossou a campanha, combinaram o horário das 10 da manhã
do outro dia, de todo mundo que estava ali postar justamente a frase, mexeu com uma, mexeu com todas, e a partir daí a coisa eclodiu. Um detalhe que eu achei muito importante, que o pessoal não desmembrou, não desdobrou, a gente não sabe até onde vai, é que é o detalhe, lembra que a gente falou que quando isso está narrado no depoimento da Su, que quando o Zé Maier colocou a mão nela, né, tocou as partes íntimas da Su, foi na frente de pessoas que havia testemunhas, havia 2 mulheres inclusive. Uma dessas mulheres, a matéria da revista Veja cita, é a Vera Holtz, né? Também parceira do Zé Maier na novela. Ela que era a grande vilã e ele o grande vilão de A Lei do Amor. Mas não existe uma declaração da Vera Holtz nessa história. Ela não posicionou, está passando batida nessa história toda. Não sei se a partir do momento em que ela é citada pela revista Veja e citada pelas pessoas que foram entrevistadas, ela vai tomar algum tipo de atitude ou ela vai deixar por isso mesmo, até que as coisas aí vão se desenrolando, ele já está sendo punido e falta saber se a Su vai da parte dele na delegacia, porque isso ela ainda não fez. E essa é uma resposta que se espera dela, na verdade, né? Se ela não fizer isso, a situação do Zé Maier fica mais ou menos confortável. Ele não teria que encarar esse processo. A posição dele dentro da Rede Globo não se sabe. Semana passada tinha gente dizendo até que o contrato dele tinha sido rompido, que ele não pertencia mais à emissora, mas não é nada disso. Não é nada disso. Ele está afastado, ele está na geladeira. Em princípio, ele não vai fazer a novela do Agnaldo Silva, mas para por aí, não é? E veio a carta. Outra coisa que a reportagem diz e que é muito importante é que o texto, lembra a história da carta que ele publicou com pedido de desculpas? Ele não escreveu uma linha dessa carta. Já se imaginava que fosse uma carta, um texto escrito por uma assessoria, não é? Ou pelo menos por um advogado, alguém que entende, que sempre se encarrega de orientar esses textos para não complicar ainda mais a situação. No caso da carta do Zé Maier, o que aconteceu? Aconteceu, olha a carta aí, não é? Aconteceu que essa carta foi encomendada pela própria Rede Globo de televisão. Ele apenas assinou, como foi ordenado que assim acontecesse. Ele não tinha também outra escapatória nessa história. Ele apenas assinou, ele não participou de uma linha disso, não é? E o Boni, o ex-poderoso chefão da Globo, ainda criticou a carta dizendo que ela era cumprida demais, que ela dava explicação demais. Vê se pode uma coisa dessa. A carta foi escrita, foi publicada, virou manchete de todos os telejornais da emissora, ele foi afastado e para eles a situação estava absolutamente concluída nesse sentido, né? Nesse sentido. Não se mexe em Senhora do Destino, porque é uma obra fechada, já gravada, já sucesso em vários países, então ficou por isso mesmo, viu? Agora, não bastasse essa matéria da revista Veja, a Veja São Paulo, que eu acho que, aliás, a Veja Rio, eu peguei na Veja Rio, inclusive, aqui, olha, o depoimento da Sandra Annenberg. A Veja Rio traz pela primeira vez a Letícia Sabatella assumindo que ela foi assediada pelo Zé Maier. Por isso que ela foi a primeira a se manifestar. Ela fala, eu sabia que a Su não estava mentindo, eu senti o que ela estava sentindo. Então é outra coisa, mais, né, uma pedra aí no caminho do Zé Maier. Embora já tem muita gente querendo passar a mão na cabeça, já diminuindo a proporção, já falando nada de ódio, nada de massacrar. Gente, olha, só não dá para passar a mão na cabeça. Todo mundo tem o direito de se corrigir, se reerguer, se reciclar, continuar a vida e continuar a carreira. Agora também não vamos carregar no colo, né? Isso tá parecendo, coitadinho, também não é bem assim. Vamos parar com isso. O que ele fez é sério, o que ele fez é gravíssimo, o que ele fez é uma coisa que infelizmente é um clássico do comportamento masculino, embora está sendo muito legal ver muitos homens, inclusive Marcelo Rezende, a gente falou que é importante que seja nesse momento para que a pessoa sinta um baque e possa finalmente parar e pensar, meu, o que eu fiz?
Por que eu faço? Eu acho que ele poderia muito bem passar por uma terapia que seja de apoio, que seja de autoconhecimento mesmo, que seja de uma reciclagem total, para ele, quando voltar, não é poder voltar um homem realmente do século XXI e não esse tipo de pessoa que parece, não é? Não vou usar a palavra porque ela também é muito pesada. Vamos ver o texto, a entrevista que a Letícia Sabatella deu à Veja, a Vejinha do Rio de Janeiro. Eu acho que tá aí, se não tiver aí, eu tenho aqui, eu mostro para vocês, porque realmente ela foi direto ao assunto. Ela fala porque que, na verdade, ela acabou sendo a primeira pessoa a se posicionar em relação ao texto da Sutonani, porque realmente é importante. Eu tenho aqui no meu Instagram, deixa eu pegar aqui para vocês. Aliás, está lá, quem quiser ver, quem não tiver a Vejinha aí à disposição, pode ver lá. Deixa eu ver aqui, olha. Tem tanta foto do troféu imprensa aqui, gente, que é uma loucura. Vocês acharam? Aí, que bom. Então aí fica maior. Olha, esse é o texto que está na coluna Beira-Mar, da Daniela Pessoa, na revista Vejinha, na Veja do Rio de Janeiro. E o título é assim: Eu senti o que ela sentiu. E aí está escrito: na última sexta-feira, Letícia Sabatella saiu em defesa da figurinista Suzy Tonani, vítima de assédio sexual nos bastidores da TV Globo. José Maier não se emenda, hein? Alfinetou a atriz em uma rede social, referindo-se ao galã que avançou para cima da moça. A atriz, que contracenou com Maier na minissérie Agosto, em 1993, e na novela Páginas da Vida, em 2006, falou com Veja Rio por telefone sobre o caso e confessou também já ter passado por situação semelhante. Confira alguns trechos da conversa. Então, vem a primeira declaração dela. Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Maier, que foi alertado de uma maneira amigável. Ela conseguiu dar um chega pra lá nele. Ela era uma estrela da novela, ela não era apenas uma assistente de figurino. Então ela teve força para isso. Para a Su, a situação era bem diferente. Aí vem a outra. Eu, sinceramente, me comovi com o pedido de desculpas dele. Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação. Precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão, e o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém, mas podemos fazer do limão uma limonada, diz a atriz Letícia Sabatella. No final, ela dá uma passada de pano para ele, tá na cara, porque a reação... A primeira postagem dela, que ela inclusive acabou tirando das redes sociais, foi muito incisiva, né? O pessoal realmente se mostrou indignado, revoltado e com toda a razão. Então, para evitar que ele possa correr algum tipo de risco, ela está falando, não, ele é capaz, ele é um artista, ele é sensível, ele vai se reformular. E é bom que nesse ponto ele realmente possa ter o benefício da dúvida de todo mundo, de que ele possa mesmo fazer uma reforma íntima, uma reforma da sua mentalidade. Ali, olha, essa foi a primeira declaração. José Maier não se emenda, hein? Sutonani, sinta-se apoiada em sua denúncia. A denúncia era José Maier me assediou. Aí é que todo mundo começou a imaginar. Olha aí, ela sabe de alguma coisa, ou ela foi assediada por ele, ou ela passou por alguma situação de constrangimento com o Zé Maier. E agora ela resolveu falar que sim, passou, alertou amigavelmente e conseguiu pular fora dessa situação. Por quê? Porque ela tem força lá dentro. Isso é uma coisa que a Camila Pitanga falou muito bem, né? Ela diz, porque nós que temos voz, que somos as diretoras e as atrizes, nós temos voz, né? Vamos nos juntar as outras funcionárias que não têm esse poder, e todas juntas a coisa vai ecoar mais longe. E foi exatamente o que aconteceu. Elas têm poder de enfrentar uma situação como essa, e mesmo assim, muitas passam por isso, como vocês estão vendo. Agora com a Su foi diferente. Ela denunciou, ela perdeu o trabalho, não perdeu o salário, mas ela perdeu o trabalho. Ela foi afastada nessa história. Então, realmente, gente, é muito, muito complicado. Só para fechar, ler o depoimento da Sandra
Sandra Annenberg e a Sandy. A Sandy diz que passou por assédio. Agora todas as histórias vêm à tona. Faz parte desse processo, né, de se colocar o dedo na ferida e fazer purgar realmente. A Sandy diz que com 12 anos de idade, tem até uma foto da matéria, saiu no TV Foco, se eu não me engano. Olha aí, Sandy se diz feminista e revela ter sido assediada aos 12 anos de idade. E ela diz que, claro que ela sempre foi cercada de segurança, sempre acompanhada pela mãe, pelo pai, por parentes, ela sempre foi muito bem cuidada. Então não chegaram a tocar nela, mas eram as coisas que falavam adultos, homens feitos, falavam por uma menina de 12 anos. E gente, inclusive, gritando obscenidades da plateia. Isso é assédio. Isso é um assédio moral e, por vezes, com total conotação sexual. E ela passou por esse tipo de coisa. A Sandra Annenberg, aqui na revista, né, fala de assédio no início da carreira e ela diz, olha, eu ainda veria esse dia em que nós mulheres não teríamos mais medo de denunciar. Quem nunca foi assediada? Não é só no meio artístico, mas em todos os meios em que os homens se julgam superiores e, pior, donos do sexo feminino. Eu já passei por muitas e péssimas. Não tive coragem na época de tomar a mesma atitude que Susley, mas nunca compactuei e por isso perdi muitos trabalhos. Agora não é hora de lamentar o passado, mas de comemorar o presente e olhar para o futuro que deixaremos para as nossas filhas e filhos. Um futuro ainda de muita luta, de igualdade, sem seres superiores nem inferiores, em que todos tenham as mesmas oportunidades para mostrar os seus talentos. Obrigada, Susley, e gostei de ver a atitude da empresa onde eu trabalho. Foi um depoimento da Sandra Annenberg, que chegou a perder trabalhos. Isso acontece com muitas mulheres, né? Tenta, segura o máximo que dá para não perder o emprego, mas acaba ou perdendo ou acaba tendo que ir embora realmente porque não suporta a situação. No caso da sua, ela foi afastada e o bonitão ficou lá, né, gravando normalmente como se nada tivesse acontecido. Aliás, essa reportagem aqui da Veja também traz um detalhe muito importante, porque diz que quando o primeiro a publicar essa nota, e a Veja dá o devido crédito, foi o jornalista Léo Dias na coluna do jornal O Dia, né? Ele não deu nome, ele não deu nada, mas ele mostrou o que estava acontecendo lá em relação a um galã de novelas assediando uma assistente de figurino. E aí, quando ele soube da nota, o Zé Maier, segundo essa reportagem da Veja, ele ficou muitíssimo preocupado, mas não aconteceu nada. Como a nota não dizia nomes, nem dava um caminho para que se investigasse melhor, a coisa ficou por isso mesmo. E aí ele comemorou. Ele teria declarado, poxa, viu, não deu nada aquela nota e não sei o quê, que bom, isso, aquilo, quando explodiu o depoimento da Su, e aí a casa caiu para ele como deveria ter caído há muito tempo, né? A gente sabe de 2 casos específicos em relação a ele, 3 com a Su, a Camila Pitanga, agora a Letícia Sabatella, mas havia outras atrizes na casa da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, onde aconteceu a reunião, que acabou realmente redundando nessa explosão, nessa campanha e nessa, eu acho que é um momento de maior conscientização em relação a esse problema do assédio moral e sexual dos homens sobre as mulheres. A contramão existe? Claro que existe, mas é numa proporção tão pequena que o que predomina mesmo é essa situação que a gente vive, né? E que a gente vive no mundo inteiro. Então, está na hora de mudar. E se começa por aí, virando capa de uma das maiores revistas do país. Muito séria a reportagem, gente. Vale ler, vale conferir, porque realmente você vai se achar aqui. Em algum momento você se acha aqui e mostra esse tipo de coisa no mundo, inclusive na Alemanha, onde existem muitos casos onde eles precisaram colocar em bancos do metrô, fizeram um assento com o formato de um pênis, né? Os homens sentavam lá e se sentiam muito incomodados. Aí eles falavam, olha a sensação que as mulheres têm, porque essa história do encoxado, esfregar, de transporte público ser um verdadeiro martírio para as trabalhadoras, né? É uma coisa muito séria, então leiam porque realmente vale a pena. Começar a nossa roda da fofoca, hoje a gente tem uma convidada muito especial, o pessoal está morrendo de saudade dela, a sensitiva Márcia Fernandes. Saudade, viu? Verdade, por me chamar, imagina, Sônia. querida, obrigada. Saudade de vocês, que bom estar aqui. Muito bom mesmo ter você de volta. A Márcia tem uma ótima notícia, que é o lançamento do novo livro dela. A gente vai mostrar para vocês já e já. Tiago Rocha está sabendo aqui conosco.
conosco. Tudo bem, querido? Tudo. Boa tarde para todo mundo de casa, boa tarde para a Márcia também. Boa tarde, querido. E também aqui do meu lado, Vladimir Alves, do site O Bochiche, do programa Melhor para Você, né? Muito Tudo boa bem, tarde, querido? Sônia Abrão. Boa tarde, tarde, Márcia, viu? Tiago, a todos de casa. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Olha aí, eu fechei o assunto e tá chegando desdobramento, gente. Essas duas histórias não vão acabar mais. Olha, figurinista do caso José Maier é chamada a depor na polícia. Também é nota do jornalista Léo Dias. Caso pode virar inquérito, dependendo do depoimento da vítima. Então agora não está nem dependendo de uma decisão dela fazer a queixa ou não. A polícia já quer ouvi-la devido à dimensão do caso. E eu acho que está certo. Não vale fugir agora nos 45 do segundo tempo, né? Tem que fazer completo para ficar exemplar. O caso de José Maier, que começou como uma questão interna dentro da TV Globo, acaba de chegar à esfera policial. O delegado Rodolfo Valdec, titular da 32ª DP, área da Taquara, que abrange a área dos estúdios Globo, convocou a figurinista Susley Tonani a depor sobre o caso em que foi assediada pelo ator global dentro do set de gravação, conforme relato da própria em sua carta pública. Se o caso vai ou não vai virar um inquérito policial, tudo vai depender do depoimento da Su. O delegado disse: eu preciso da representação da vítima. Dentro da esfera profissional, o caso é tratado como assédio. Já na esfera policial, a questão pode vir a ser mais grave. Desde 2009, o Código Penal brasileiro passou a tratar de maneira mais abrangente o crime de estupro. Na lei anterior, de 1940, era necessária a conjunção carnal para ser considerado estupro. Desde 2009, não é bem assim, gente. Vocês sabem, o Lordelo já contou isso aqui zilhões de vezes. Desde 2009, a lei brasileira mudou. Agora, no artigo 213 do Código Penal brasileiro, gestos que causem constrangimento, como carícias forçadas, poderão ser enquadradas como estupro. No caso dele, ele pode ser enquadrado fácil, se a lei fosse tomada ao pé da letra. Já me disseram que os juízes são muito conservadores nesse sentido. Apesar da lei existir, eles consideram estupro a conjunção carnal. Então, esse tipo de coisa costuma não ir adiante nessa categoria quando não houve realmente a conjunção carnal. Mas, diante da lei, ele já estaria enquadrado, porque houve, inclusive, testemunhas. Ele tocou as partes íntimas da Su. Ele colocou sexta-feira, confirmada pelo Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Hoje, é de hoje essa informação, Vitor, da dupla Vitor e Léo, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, que é uma contravenção penal contra a mulher dele, Poliana Bagatini Chaves. De acordo com o Fórum, como o processo corre em segredo de justiça, não é possível divulgar por qual contravenção penal o Ministério Público denunciou. Então ainda existe a chance da Lei Maria da Penha. Outros detalhes do processo também não foram divulgados. O G1 procurou o advogado do cantor e aguarda retorno. Olha que a polícia indiciou o Vitor no dia 4 de abril. Hoje é dia 10 de abril e a Justiça de Minas Gerais já aceitou a denúncia do Ministério Público e o cantor sertanejo passa a ser réu. Que coisa, hein, Márcia Fernandes? É fase da vida, é o astral, eu estava doida para te falar isso. Mesmo, você sabe que esse ano é muito sério, porque esse ano quem comanda é São Lázaro, que é um velhinho. Sim. E ele é o pai severo. Tudo que for falcatrua, coisa errada, vai a público. Certo. As pessoas vão, você vai ver quanta coisa errada que a gente, sabe, aquele cara que maltrata uma mulher, ou vai a público, ou mesmo que não venha para cá, vai ser punido. Sim. Então é um ano que eu sinto muito. Todos os contraventores aí vão sofrer demais, porque é o ano de justiça. Fez, levou. E o que tiver escondido vai aparecer. Ele é o pai severo. Você só vai se dar bem esse ano se você for do bem, trabalhar bem. Sabe esse pessoal que brinca de trabalhar? Né? Que exato, essa palavra. O desonesto vai ser visto. O que faz coisa errada vai ser visto. É um ano de muita oração, porque vocês vão ficar assim, nós vamos ficar, meu Deus, mas o que é isso? Mais isso, mais aquilo. Então, todo mundo que faz coisa errada vai ter que pagar e vai se tornar pública a coisa. Então, é bem espiritual. E isso vai até o ano que vem mesmo. É mesmo. Porque como Saturno,
Ele começou a reger 36 anos aqui agora esse ano. Saturno é sério, Saturno é devagar. E vai Saturno, ficar por aí 36 anos regendo a Terra. Tava o Sol. Nós saímos, porque todo mundo fazia plástica nesses 36 anos passados. Era, sabe, só aparecer, deslumbramento, acabou a brincadeira. Agora é Saturno, meu querido. Vai trabalhar direito, não vai? Vai cair, vai falir, vai fazer tudo. Nos próximos 36 anos. E agora, este ano, é Saturno nos 36, com Saturno na Terra. Caramba, então, vai ser, vocês podem se preparar aqui, que vocês vão ter gente que vai, nossa, mas vai aparecer tanta desgraça aí escondida, gente que apanha, gente que mata, gente que rouba, e a justiça vai ser feita. O Pai Severo está aí. Tá certo, meu Deus, ó, o lado espiritual já está explicado, factual com você. Não, porque assim, as pessoas agora estão perguntando o seguinte, através das redes sociais, não só por esses 2 casos, mas por outros casos que também envolvem violência no reality show, as pessoas têm falado, mas só agora que as pessoas estão trazendo a público essas informações, como saiu na capa da Veja, que as pessoas sofreram assédio, infelizmente foi por conta desses acontecimentos com a Su, que alguns casos começaram a vir à tona. Exatamente. Ela teve que passar por isso, não é? E as pessoas estão descobrindo agora que é possível denunciar, é possível levar um grandão, um figurão, como foi o caso do Zé Maia, para a justiça, para os tribunais. Dá para resolver. Não é porque, não, porque virou moda. Não é porque virou moda, não. Porque as mulheres, os homens, as pessoas de um modo geral descobriram que existe punição. Que não precisa mais sofrer calado, ter vergonha, ter medo, dá para ir atrás e buscar os seus direitos. É uma saída do armário. Não é? Também, né? De uma outra maneira. Chega de sofrer calada. As pessoas estão desamparadas. De ter que desistir do trabalho, de perder o emprego, na verdade, de fugir de um assediador, rolar pela escada do lugar onde você trabalha e quebrar o braço, como aconteceu com a Ana Maria Braga. Enfim, as histórias são muitas, gente. Assim, levantar a pontinha, a gente sabia que ia começar a aparecer coisa de todos os lados. E é o que está acontecendo. Tiago Rocha. Saber onde reclamar é muito importante, né? É um processo cultural. Com o passar do tempo, as pessoas... É igual o lance das agressões nas redes sociais. Você fala, olha, já tem uma delegacia especializada. Aí você tem agressão. Aí você fala, olha, já tem a delegacia da mulher. E essas histórias, elas vão se repetindo. As pessoas sabem aonde reclamar. E se todas essas pessoas não denunciaram, perderam grandes oportunidades de, culturalmente, já irem mostrando para as outras pessoas que é possível, sim, fazer essa denúncia. Eu me recordo também da própria denúncia da Xuxa, que não está na capa da revista. Mas está na revista Contigo. Não é? Quando ela falou, páginas. Porque todo mundo naquele momento ficou boquiaberto. Poxa, mas a Xuxa, que sempre trabalhou com criança, foi assediada quando... De criança, está falando da matéria do Fantástico. Isso. E agora ela se manifestou também na coluna que ela tem na Contigo sobre o caso do Zé Maia. Exatamente. E esse caso ainda vai dar muito o que falar, o do Zé Maia. Graças a Deus. Preparem-se, porque isso é uma história da vida real que será feita em diversos capítulos. Isso mesmo, viu? Bom, eu volto aqui já. Hoje tem muita coisa pra gente falar. O estado de saúde do cantor Gerry Adriane, que é muito grave, segundo as últimas informações, mas Deus vai estar aí. Gerry Adriane, lembra que ele teve trombose, graças a Deus tinha se recuperado, depois voltou agora novamente para o hospital e num estado mais delicado. Sabe o que é isso, Thiago? O do Gerry? O Gerry está passando. Eu recebi uma informação aqui de uma pessoa, amiga nossa também, que está internada, ninguém sabe. Uma pessoa muito conhecida, está internada no hospital na Zona Sul de São Paulo. Tem o vídeo dela e o estado é gravíssimo. Mas o Gerry Adriane é grave. Então faz o seguinte, fala. Não, dessa história? Não, senão o Vlad fala, porque você ficou abalado. Não, eu fiquei, porque assim... eu prefiro tomar uma água e já conto para você. Vlad. Então, as informações... ele está internado desde sexta-feira no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. A Graça Moreira, que é amiga do Gerry, ela até me mandou uma mensagem falando assim, olha... O estado de saúde dele é gravíssimo. As pessoas estão me ligando, estão querendo saber, porque ela é muito amiga. A Graça é modelo da terceira idade, ela é conhecida e ela é amiga do Gerry. E aí, quando ela me falou assim, olha, estou dando essa informação aí para vocês, que o estado dele é grave,
gravíssimo, inclusive. Aqui no UOL, eles dizem o seguinte, que ele foi internado por conta de uma trombose venosa profunda na perna direita. Lembra que nós comentamos aqui? Isso mesmo. Ele voltou para casa, apresentou outras complicações, aí ele começou a emagrecer, ele perdeu muito peso e foi hospitalizado de novo. E o quadro dele... Um mês. Pois é, ele não conseguia comer, ele estava perdendo muito peso, começou a pessoa debilitado, porque sem comer a pessoa acaba tendo aí uma perda de minerais, de sais no corpo, e foi isso que aconteceu, isso que acabou levando o Gerry de novo. Uma infecção generalizada, por enquanto. Porque, olha, é o segundo caso em pouco tempo, Sim. né? Recebe alta, vai para casa e depois volta pior. A gente tá vendo o Gerry, mas há dias atrás foi o do Wagner Montes, né? Que continua internado, está se recuperando, graças a Deus. Mas alguma coisa está acontecendo. Que ficou oculta e volta. Ela precisa de um tempo até começar a dar as caras. Mas com relação ao Gerry Adriane, as únicas informações que nós temos são exatamente dessas, dos amigos. Por quê? A família não autorizou a divulgação de nenhum boletim médico. Então a gente tem contado aí com algumas fontes, algumas pessoas que estão próximas ao cantor que estão trazendo essas informações, mas em princípio foi isso. Ele teve esse problema na perna, voltou para casa, não ficou bom, começou a perder peso e precisou ser hospitalizado novamente. Ele está no Rio de Janeiro. Fica totalmente segundo o UOL, outra pessoa confirmando aqui, a situação dele é gravíssima. É tudo o que posso falar, afirmou ao UOL uma fonte na manhã de hoje. Meu Deus do céu, Márcia, é com você agora. Queria tanta data de nascimento dele. A gente pode ver se providencia aqui. Porque assim, esse homem é moderadíssimo. Esse homem, pelo que parece, né, pela vida dele, ele não era de bebê, é um homem 29 de janeiro de 47. Quer fazer conta? Quero. Então, toma. 29 de janeiro de 47. Esse aqui só. Então ele não é tão velho assim, gente? Não. 70 anos. Ele tem 70 anos. Ai, que bom que é 72. Por quê? Ai, eu tava aqui. Porque 72, normalmente a pessoa que fica muito doente, ela vai embora mesmo. É mesmo? 64 e 72. Nem queiram ficar doente, né? Pula. Porque normalmente vai embora. É de 47, né? 47. Jair Alves de Souza. Péssimo, tá péssimo. Desculpe, já. E vai dar muito trabalho aí para os médicos. Eu acho que não é intoxicação, é alguma coisa mais grave. Também tô achando. Você entendeu? Né? Alguma coisa... Então o que a gente pode fazer é rezar para ele, porque tá ruim. Tá fechado, tá bem fechado, muito difícil, muito difícil. Vamos rezar muito para ele, é bem grave. Quem tá falando aí que é gravíssimo, a família, sabe? Pra que a família vai... Acho que é por isso que a família tá tentando preservar. Eu acho, mesmo, mas né? assim, tentando é mais evitar o grave, assédio da imprensa. muito grave. Ele precisa de oração. Eu, como adoro Salmo 90 para ele. Né? Eu acho todo mundo fazendo, que ele está no momento. Eu acredito muito. Também acredito. E ele é tão bom gente, esse menino, não é? Gente. Mas está bem grave, está espiritualmente falando muito sério. Quer dizer, não é só isso que está sendo noticiado, vai além, é gravíssimo mesmo. Acho que a UOL definiu bem aí através dessa nota. Infelizmente, é gravíssimo, viu? Você quer falar da sua Posso falar? Já dá para falar? Alguém que a gente conhece? Não, alguém que a gente conhece muito. E a gente gosta. Assim? Muito. Sim. E aí é que a gente precisa tomar cuidado com a saúde. Porque tudo vem através do dente. Com certeza. Olha a gravidade. Uma obturação que não estava bem feita. Ela estava sentindo fortes dores de cabeça e dores, inclusive, até no joelho. Olha que coisa. Infecção. Gravíssima infecção. Essas dores vinham acontecendo desde dezembro e ela já passou por 2 cirurgias. Nenhum site falou, nenhuma televisão falou, nenhum veículo de imprensa falou. E agora eu trago essa informação aqui para você e peço, inclusive, para todos os telespectadores do A Tarde é Sua, porque nós, aqui a gente já viu o Chico Campadelo, foi um que a gente fez uma corrente maravilhosa. Tá aí, graças a Deus. E tá aí, deu ótimo, certo. Né? Eu estou falando de uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Renata Banhara. Nossa, não deu presentinho pra gente esses dias, exatamente. Os porta-retratos. Hoje a Laurinha estava até brincando com um deles aí. Tá, gente, a Renata Banhara, ela tá hospitalizada.
no melhor hospital daqui de São Paulo. Nossa. Tá? E essas 2 cirurgias foram feitas, uma no sábado e uma no domingo. Na boca, no dente? Ela recolheu o tecido da cabeça interno e externo para o laboratório. Uma biópsia vai ser feita aqui no Brasil. E ela tá sedada. Eu, através de uma amiga, ela me mandou um vídeo. Nossa, gente, chocado. E eu vou mostrar aqui para você. Na verdade, um dente meu eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não me deu febre, ele não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa. Aí, a parte dos ossos aqui são muito leves, muito fininhas, senão a cabeça caía, né? Os ossos são leves, esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite aqui, e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada. Tudo silencioso. Quando você veio para São Paulo, eu já estava com muita dor. Desde novembro, dezembro, eu tô com muita dor na cabeça, muita dor. Muita dor aqui, mais dor aqui, assim, sabe? Muita dor, muita dor, muita dor. E eu tomava remedinhos normais, assim. Aí o médico descobriu. Na verdade, dente meu eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso. Esse dente. Isso ela deixou quando? Ela explicou quando? Esse vídeo, Sônia, ele não está disponível em lugar nenhum, é de uma amiga. O que acontece? Essa amiga chegou para mim hoje e falou, ô Thiago, agora há pouco, é por isso que eu tomei o choque. Sim, justamente você viu que a minha fisionomia mudou. Claro. E essa amiga, ela me procurou e falou assim, Thiago, você está sabendo o que está acontecendo com a Renata? Eu falei, de fato, não. E o que aconteceu? E ela mandou esse vídeo e eu pedi se eu poderia mostrar no seu programa, se eu poderia mostrar na televisão. Eu ficar sabendo, né? E ela falou, Thiago, a Renata falou que pode mostrar sim, que serve de alerta, inclusive, para que outras pessoas saibam que uma dor de dente, ela pode trazer um verdadeiro infarto, transtorno. E eu tenho certeza, Renata, eu imagino que você esteja nos assistindo, eu tenho certeza que você vai sair dessa brevemente, que essa infecção vai ser contornada e que a gente vai poder se ver brevemente para comemorar essa sua vitória. Vai fazer biópsia. De tecidos da cabeça? Isso, Sônia, eu vou mostrar para você, vou falar aqui para você. Então, ó, quarta-feira ela foi internada nesse hospital com fortes dores na cabeça e num processo inflamatório grande. Ela fez 2 cirurgias de urgência, uma no sábado e uma no domingo, tá? E recolheu os tecidos da cabeça, interno e externo, para o laboratório. Essa biópsia vai ser feita no Brasil. A primeira parte é a mais importante, que é de tentar segurar toda essa infecção. A segunda biópsia vai levar 6 meses para que seja feita, porque o resultado vai vir dos Estados Unidos. Então o hospital vai mandar para os Estados Unidos. Enquanto isso, ela vai sendo tratada, lógico. Né? Exatamente. Então, a gente desde já pede uma corrente de orações muito grande, porque eu acredito que a gente pode fazer a diferença sim, se a gente se juntar. E Renata, que essa infecção, porque quando a gente vê o vídeo, você vê o vídeo, ela tá toda com soro, tá com a fisionomia diferente, inchada. Ela tá inchada. Daquela Renata Banhara que a gente está acostumado a ver na televisão. Na verdade, então, dente meu olha, eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não me deu febre, ele não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa. Aí, a parte dos ossos aqui são muito leves, muito fininhas, senão a cabeça caía, né? Os ossos são leves, esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite aqui, e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada. Tudo silencioso. Quando você veio para São Paulo, eu já estava com muita dor. Desde novembro, dezembro, eu tô com muita dor na cabeça, muita dor. Muita dor aqui, mais dor aqui, assim, sabe? Muita dor, muita dor, muita dor. E eu tomava remedinhos normais, assim. Aí o médico descobriu.
Na verdade, um dente meu teve... Eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não me deu febre, ele não deu pouso, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa. Aí, a parte dos ossos aqui são muito leves, muito fininhas, senão a cabeça caía, né? Os ossos são leves, esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite aqui, e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada. Tudo silencioso. Quando você veio para São Paulo, eu já estava com muita dor. Desde dezembro, desde novembro, dezembro, eu tô com muita dor na cabeça, muita dor. Muita dor aqui, mais dor aqui. Né, gente? Esse é o depoimento da Renata Banhara, que o Thiago Rocha está mostrando com exclusividade aqui no nosso programa. Vamos ver a data de nascimento dela, que aí a Márcia pode, né, falar pra gente. Vai fazendo os cálculos aí, vamos ver um quadro espiritual aí da Renata Banhara. Mas agora, né, Thiago? Exatamente. O médico responsável é o Dr. Fernando Gatti de Menezes, do Hospital Albert Einstein. Ele que está cuidando junto com outros profissionais, mas ele é o responsável por cuidar da Renata Banhara. E eu tenho certeza que vai sair dessa. Queria só pedir uma coisa, Sônia. Sim. Educação para as pessoas, porque eu postei esse vídeo no meu Instagram e as pessoas, por exemplo, teve uma que falou assim: ô Thiago, acho que não tem nada a ver com dente essa história, deve ser esse monte de preenchimento e plástica que ela fez. Nossa, então assim, gente, mas o pessoal é cruel, nem na né? hora que a pessoa... É muito cruel. Um pouquinho de educação, porque as pessoas que sabem, as pessoas que têm esse conhecimento sabem que a parte da boca, a região bucal, ela é um antro de bactérias. Imagina, problema de canal, cárie não tratada, gengivite, a bactéria da gengivite, ela pode te causar um problema no coração, que pode ser de um infarto até uma infecção na membrana do coração, que é a tal da endocardite, vem do dente. E o que fica germinando ali pode provocar coágulo, e como a gente está, né, a boca é muito perto do cérebro, você pode ter um AVC. Então isso não é alarmismo, é apenas uma orientação para você realmente estar atenta e não bobear com essa história de dentista. O caso dela, ela não bobeou com nada, ela fez o tratamento de canal, mas pelo jeito não foi bem feito e acabou gerando todo esse problema que agora deixa a menina numa situação delicada, que exige bastante cuidados mesmo, né? E um canal de 6 anos atrás, né? 6 anos, olha o tempo que atrás. isso teve para se estabelecer dentro dela, né? É muito complicado, muito complicado. A Márcia fez o cálculo através da data de aniversário da Renata. Trabalhadeira essa moça, pelo cálculo que eu fiz dela, ela deve ser batalhadora, que eu não acompanho. Mas ela deve ser muito trabalhadora. Eu conheço a Renata, ela batalha pra caramba. Não, ela vai sair dessa, vai ser demorado, vai precisar de um monte de tratamento, mas é assim, risco de vida a gente não vê. Como é que o sistema imunológico de uma pessoa, espero que ela esteja vendo, não funciona? Sim. O nosso sistema imunológico fica aqui, ó, no chakra cardíaco. Quando eu tô triste, quando eu tô meio magoada, eu fecho isso aqui e o meu sistema não funciona. Então, expande. Você que está em casa, que sabe, fica doente, não tem gente que é resfriado, não está funcionando o teu sistema imunológico. Vai para o banho, isso é para todo mundo. Lógico que tem que ficar feliz, etc. Mágoas que essa moça deve ter tido, porque o sistema imunológico dela não está funcionando. Você pega 2 dedos, bate, bem no meio do seio, bate umas 21 vezes todo dia no banho para começar o teu cardíaco se expandir e abrir. Mas bate forte? Bate assim, é que eu sou... Eu sou taurina, eu sou um cavalinho, não. Mas bate 21 vezes. No mínimo, passa a ser físico isso. Gente, ó, tá triste? Fecha. Fechou isso aqui? Não vai funcionar. Isso é terrível. Então fica toda hora doente, não sabe por quê. Vamos expandir. Primeira coisa, não guardar mágoa, né? Porque você vê, é na boca também dela. Então eu estou usando aqui linguagem corporal. Quando a tua boca quer falar um monte de coisa que você não pode, e você não põe para fora, ela pode ficar doente. Vai te dar essa gengivite, isso, aquilo, isso. Então ela tem alguma mágoa no coraçãozinho dela, e a boquinha dela doida para... Coisa que a gente tem, coisa que não pode falar. Então, e como eu acho ela uma menina muito justa, inclusive, eu não conheço, mas pelo perfil dela, bacana, ela deve ter alguma mágoa aí
apertando o coraçãozinho dela. Mas ela vai sair dessa. Tem 2 filhos para criar. Vai sair dessa, tranquilo. Sair dessa, graças a Deus, viu? Olha, deixa eu mostrar seu livro. Depois a gente mostra de novo, mas amanhã a Márcia vai estar lançando esse é o novo livro, Márcia Fernandes, Magia Nossa de Cada Dia. Banhos, rituais e dicas para amor, dinheiro, trabalho e muito mais. Quer dizer, tá tudo aqui. Faça você mesmo, sabe aquele livro? Faça você. Aqui, ó, descubra a magia que existe em você. Onde vai ser, Márcia? Vai ser no Shopping Pátio Paulista. Tá linda a capa. Na rua 13 de Maio, legal. E tem um monte de dicas no final, diquinhas rápidas, bem legais. E a gente espera todo mundo lá. Só que assim, Sônia, eu resolvi dar um presente para quem for amanhã adquirir o livro na livraria. Todo mundo me faz uma pergunta. Meu Face é lotado. Então comprou o livro, vai ter direito a uma pergunta. Olha, você vai ficar à noite. Não, mas aí eu vou pegar o e-mail e respondo por e-mail. Tá, entendi. Então todo mundo, porque todo mundo faz seguinte. Pergunta, né? Claro. Então vai lá, vai me dar um abraço, tomar champanhe, espero vocês. Olha, a gente vai. E aí vai adquirir o livro. É um livro da vovó, é um livro canalizado, coisa de xamã, gente, é coisa pra você ensinar teu neto, teu bisneto, sabe? Mas tá dizendo ali magia, é coisa de macumba, o que é? O que é? Eu Não. É xamânico. Encantamento para conseguir aumento salarial. Oba! É salarial, Sônia Abrão? Arranca essa página. Pega esse print. Tem bastante coisa. Agora, posso falar, Sônia? Dia 19 de abril, você imagina, eu vou estar em Curitiba. Aniversário do rei Roberto Carlos. Do rei. Dia 26 de abril em Porto Alegre. Dia 9 de maio no Rio e 16 de maio em Belo Horizonte. Você vai lançar em todas essas capitais. Pela Planeta, né? Então a gente vai, eu vou aproveitar para trabalhar também. Mas amanhã, por favor, você que é aqui de São Paulo, eu espero vocês a partir das 19 horas. No Shopping Pátio Paulista, Paulista, né? na 13 de maio, Muito legal, gente. Que horas? 19 horas. 19 horas, aí vocês pegam o autógrafo da Márcia. Esse livro, pelo jeito, é muito legal. Bom, adorei já umas coisas que tem lá também, né? Maravilha, viu? Gente, olha, vamos falar de uma outra coisa, porque o Fábio Porchat, ele fez uma entrevista com a Márcia Goldsmith, essa grande apresentadora. O Brasil não esquece dela, né? Todo mundo, quando é que a Márcia volta? Quando é que a Márcia volta? Ela tá morando em Portugal, como vocês sabem. E nessa entrevista ao Fábio Porchat, ela revela que não pretende mais voltar aos programas de TV. No exterior, ela tá vivendo com o marido, o Nuno Rego, uma rotina longe dos holofotes. Aqui no Brasil, ela já comandou vários programas e na entrevista do Porchat, ela conta que ainda não pretende voltar ao Brasil, onde teve programas em várias emissoras, no SBT, na Rede Mulher, na Gazeta e na Bandeirantes. Mas no humorístico, Márcia topou o desafio de comandar um quadro, porque ele faz aquelas brincadeiras, né? Então o Porchat vai fazer com a Márcia a brincadeira dela voltar a comandar um quadro de barraco na televisão, né? Uma coisa bem assim. Ele fez o papel de cupido de um casal português, brigado, e relembrou um pouco do seu antigo trabalho. Programa, logo vocês vão estar conferindo aí no ar. A informação é do Ricardo Feltrin, mas uma coisa ela deixa muito clara mesmo na conversa: ela não pretende voltar para o Brasil, ou não tão cedo, porque ela cria as gêmeas lá também, não é? E muito menos para a televisão. Agora ela está curtindo o papel de mãe, dona de casa, esposa dedicada, e ela está muito feliz assim. Então, para que mexer no que está dando certo, né? Que coisa louca. E ela Márcia, é trabalhadeira, né? Demais, porque eu fiz 3 anos com ela no mesmo? programa. E ela, sabe, ela é brava, né? Ela é brava. Mas ela tá firme. Brava, bem brava. Assim, mas ela é firme, ela conduz aquilo de uma tal maneira, assim, bacana. Trabalha direito, sabe? É uma jornalista bacana. Gosto muito dela. Interessante, realmente. Olha, Veja São Paulo, a capa é o Antônio Fagundes, está fazendo um sucesso danado aqui no teatro, né? Tá brindando o sucesso. Ele faz a peça, como a gente já falou para vocês, com a atual esposa, com o filho, com as 2 ex-esposas. Né? É assim, é uma coisa totalmente família, lotada
lotado, lotado, lotado. É o maior sucesso da temporada. E aqui na coluna Terraço Paulistano, aí tem Daniela Albuquerque, apresentadora do programa sensacional, todos os domingos aqui na nossa Rede TV, e que agora vai se dedicar ao cinema, porque ela é atriz também, ela é jornalista, ela é atriz, ela é apresentadora, e ela já foi filmar, gente, já concluiu esse trabalho. Verdade. E aqui diz, olha, o espírito do cinema. Aliás, é uma história que a Márcia também eu acompanhei isso. Ah, você acompanhou? Olha aqui, a apresentadora Daniela Albuquerque vai debutar de corpo e alma no cinema e acaba de gravar o curta-metragem É Preciso Amar, no qual ela encarna uma mulher que morre de câncer e depois volta à Terra na forma de espírito. E a Daniela diz, esse ser de luz retorna para ensinar o poder do perdão. A direção da obra é de Alessandra Leles. As duas se conheceram por intermédio da atriz Narjara Tureta. E ela diz, contei que meu sonho era fazer um filme. E a Narjara me apresentou a Alessandra, conta Daniela, nessa foto super linda aqui, na coluna Terraço Paulistano, do João Batista Júnior. Muito legal, né? Vamos ver como é que aconteceu. Nossa, eu vi os pedaços, viu? História. Muito. Nossa, como ela trabalha bem, essa menina. Ela estava maquiada como uma mulher doente. Ela me mandou, ela ia filmando e me mandando pelo rádio. Sério? Olha, legal bacana, isso. Bacana, porque já tem mais novidade dela. É mesmo? Ela vai dar certo, ela merece, em primeiro lugar, que é uma boa menina, e segundo, ela faz direitinho, sabe? Ela se entrega. Dedicada, né? Essa palavra é dedicada mesmo. E ela vai dando aqui, nossa, meu brinco, botaram aqui. Que essa caixinha aqui é boa. Que ele tinha caído. Isso tem a ver com olho gordo, quando cai, essas coisas. Ela sabe que aconteceu com o colar dela. Foi, faz tempo. Por exemplo, você tá com colar, ou você tá com uma bijuteria bacana, eu quero pra mim. Por que ela tem ou não tem? Olha, hoje eu fiquei até... Arrebenta na hora, quebra. Antes a bijuteria do que a gente. É verdade, mas meu colar, e olha, era uma bijuteria. Não era uma coisa maravilhosa? Mas ele era lindo, mas a seu pessoa colar quebrou? botou, mas ela botou, olha, tadinha. Você acha que bater carro, você bate o carro. Você bate o carro, bate na frente, bate atrás e bate. É o carro do Batman, né? Batido na frente, batido... A Lívia Andrade, lembra? Lembra? Aquele negócio do... O acelerador? Não, de colocar marcha. Quebra. Certeza que é inveja. É melhor o carro do que a gente. Pneu furado. Sabe coisa do arco da velha? Repetitiva. Também, né? Uma vez por ano quebrar um carro é normal. Agora 2, 3, 4. Que isso? Tem um cliente que compra um carro e em 2 meses vai para arrumar. Quebra carro. Quebra dente, muito dente, quebrando a inveja. Gente, bijuteria caiu e bijuteria quebrou. Pede pra tua mãe, gente, rezar uma salve rainha pra vocês. Mãe, salve rainha, firme, porque é o que tira inveja, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, ao menos uma boa notícia chegando. Olha, Marilene Saad deve deixar a UTI esta semana, coisa boa. A atriz, mulher do Estênio Garcia, que está internada por conta de complicações após uma cirurgia de retirada do útero, fez exames para ir pro quarto. A família de Marilene Saad aguarda ansiosa a resposta dos exames que a atriz fez hoje. E dependendo do resultado, ela deve deixar a UTI, onde ela já está internada há 12 dias. Marilene teve complicações, não é? Na retirada do útero, e Roberto Saad, o irmão da atriz, explicou que os médicos querem estar seguros para liberá-la da UTI. Ela só vai sair quando os exames estiverem prontos, ao menos em 48 horas. Ainda não há previsão dela sair da UTI. Os médicos estão tomando todos os cuidados para ela sair bem e evitar uma recaída. E a gente está vendo, né, os casos de recaídas do Gerry, do Wagner. Então, melhor, né, que fique mais Deixa eu falar, tempo, nós estamos no mês de abril. Desculpa. Não, fala, querida. Então tá, nós estamos no mês de abril. Mercúrio na astrologia está retrógrado, que significa andar para trás. Nem dentista a gente não vai no mês desse. Como? Eu tenho calma. Depois da televisão. Gente, eu tô dizendo, por que vocês não fazem uma pesquisa? Juro. Ó, vai fazer cirurgia em abril? Dá confusão. Mas é todo mês de abril, é assim? Não, é desse ano de 2017? Agora, e olha, eu vou dizer para vocês. É impressionante o que a gente... Gente, não é achismo, é astrologia.
Teve uma pessoa da minha família, pai dos meus filhos, que ia fazer uma cirurgia do coração, do Einstein. Eu chamei o médico e falei, não, o Mercúrio está retrógrado. Deram tanta risada, e ele ateu, e os dois... Nossa, mas assim, eu fiquei tão magoada, eu fui embora. Muito bem. Fez a cirurgia, 3 minutos, parada cardíaca. Um vazio da cavidade, né? Do útero. Tá certo, é bom. Mas a boa notícia é que ela está lúcida, e a exemplo, o Gerry Adriano também. Ele está lúcido. Tá lúcido. Que bom, então. Graças a Deus, né? Falando nessa parte espiritual, quem fez um retiro espiritual esse final de semana foi a Luciana Gimenez. Ela foi para Abadiânia e se encontrou com o João de Deus. Olha que coisa mais bonita. E aí ela... Ele é. E é séria, né? Seríssimo. E eu vi a foto dela numa cachoeira, você viu? Eu vi também. Nossa, coisa gente, boa, que coisa melhor hein? do mundo. Porque o dono da cachoeira é Nossa Senhora Aparecida, que é a dona da feminilidade, que é a dona do dinheiro, do ouro, da fartura. Ela estava com tanto gosto naquela cachoeira. A gente não tem as fotos aí? Você está no Instagram. Estão, na verdade, no Instagram da Luciana. Tá abrindo, olha aí, olha que coisa mais maravilhosa. Mas não tem energia negativa que resista, né? Não tem. Queda não existe. Dessa, uma cachoeira. Olha ela com o João de Deus. Que linda olha que foto bonita, João, com ela. Muito legal, muito legal. É um homem sério, né? Um homem do bem. Não, é o que ela falou, se a vida é uma viagem, a dela está sendo maravilhosa, né? E assim, é muito bom buscar esse tipo de coisa, né? De Deus, cuidado do seu lado espiritual. Cuidado, sabe, gente, nós somos espíritos por um tempinho vivendo aqui. Nós não somos carnais, estamos um tempinho carnais. Nós somos mesmo espíritos. Não é um corpo, como é que é? Não é um corpo que tem um espírito. É um espírito que tem um corpo. Exatamente. Então, sabe, limpar a aura que fica carregada, ainda mais nesse meio artístico, que vocês sabem que não é fácil. Tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de água do mar. É isso que eu te perguntar. Por que a gente fala que a água do mar, quando a gente entra no mar, a gente fica mais puro e purificado? Ela é salgada, o sal é um cristal. O sal é um cristal. E ele tira, 2 vezes por semana precisa tomar. E ele tira toda a nhaca que você tem, é levado com aquele sal. Fora que quem cuida do mar é Iemanjá, que é a Nossa Senhora da Conceição, gente, pelo amor de Deus. Então, ela é a mãe maior que você pode ter no mundo. Ela leva tudo que você tem de mal. É maravilhoso. Eu aconselho todo mundo ter água do mar em casa. Leva para casa, já pega uns galões lá, enche, tá mal, dá uma aquecidinha, ó, cabeça e tudo. É maravilhoso. Sabe a cabeça? Cabeça. Reinaldo Gianecchini também foi para Jamaica e tomou banho de cachoeira. Tomou banho de cachoeira. Tem uma piscina lá de fundo infinito, tem um mar assim em frente. E ele... Sabe o que eu tenho curiosidade, Márcia? Eu queria saber uma coisa. As pessoas costumam colocar muita culpa no capeta. Tudo que acontece, ele tá desesperado, o capeta. Tudo que acontece de ruim é culpa dele. Quando esses famosos agridem verbalmente, fisicamente, não para justificar, nem para arrumar desculpas, pode ser algum encosto? Lógico. Como assim? Você sabe que... Se impulsionados por um encosto, eles fazem essas barbaridades aí. Dependendo do padrão vibratório que a gente se encontra, você nem é você. Você fala cada bobagem. Você já viu uma briga que do nada sai quase uma facada? E a pessoa é boa, você fala, mas como é que pode, gente? Nós estamos vivendo isso agora, isso é Saturno. Sim, o rapaz agora no metrô, no Corinthians Itaquera, por causa do assento, ele falou, olha, o assento aí o outro rapaz veio e deu uma porrada nele. Que bom, o cara morreu na estação do metrô com um soco. Existe sim, você abaixa o padrão vibratório, você fica aqui depressivo, nervoso para pagar a conta, um monte de coisa que você tem para fazer. Ao invés de você ficar aqui, você fica aqui. Aí, meu amigo, é tudo quanto é espírito sem luz. Lanternas e começaram a ver o que estava acontecendo, até que deu esse curto aí, ó. Mas uma pessoa mais desavisada fala assim, ó, é efeito especial do show. Você não sabe, você tá vendo aquele show a primeira ou a segunda vez, você fala, tá lá, e aí tá pegando tudo fogo, tá acabando com tudo. Isso era um telão de LED. Começou a pegar fogo. E aí bobeou a lastra mesmo. Não tinha aquele foguetinho que causou aquela tragédia? Na Boate Kiss? Causou. Bom, o pessoal aí tinha estrutura, né? Até para retirar as pessoas sem pânico, sem nada. Então deu tudo certo. Foi só o susto, realmente, graças a Deus. Agora, que história é essa que o Luan Santana tá falando que ele não brigou com o Tirulipa, coisa nenhuma? E aí? Surgiu uma nota falando que os dois não estariam falando a mesma língua, por quê?
Porque o Tirulipa é muito amigo do Wesley Safadão. E também amigo do Luan Santana. Tá. E aí ele pediu nas redes sociais, falou, gente, deixa eu falar assim, ó. Vamos votar no Wesley Safadão, que o Wesley Safadão é o cara. E o Safadão estava disputando. Pra quê? Era melhores do ano? Os melhores do ano. Tá. E aí. Bom, o troféu imprensa ele ganhou, né? Aliás, Sônia, você estava muito bem no troféu de imprensa, viu? Tava chique 10. Não é. Porque assim, para falar em televisão, tem que saber o que está falando, tem que falar com propriedade, olha, analisar isso, enfim. O que aconteceu? O Luan Santana, aí ele veio às redes sociais e falou, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não é bem por aí, não. A amizade continua, tá tudo muito certo, isso é intriga da oposição e nós continuamos amigos. Claro que existe uma predileção. Olha, você vai escolher, você pode votar em um. Quem é a melhor apresentadora? Você só pode votar em uma melhor apresentadora e acabou. E não é por isso que você vai ser inimiga das outras pessoas que você falou, não vou votar. Então, tá tudo certo. Mas é com o Safadão ou é com o Tirulipa? Não, o Tirulipa, Safadão e Luan Santana. Porque o Tirulipa, ao invés de apoiar o Luan Santana, apoiou o Wesley Safadão, por melhores do ano. Claro. E aí, o Luan Santana, segundo a nota, teria ficado enciumado. Tá. E aí ele já veio a público e falou, gente, porque eu gosto de artista assim. Claro. Quando aconteceu um forró bodó, já fala, gente, ó, aconteceu isso, acabou e tá tudo certo. Já resolveu. Tudo esclarecido. Esclarecido logo. E é mais um que vai virar cantor, já está se lançando na carreira. Isso aconteceu no programa do Geraldo Luiz no Domingo Show. E aí? Eles erraram em uma coisa. Falaram que ele nunca tinha sido visto na mídia. Mentira. Até no próprio portal da Rede Record, esse menino já tinha aparecido há alguns anos. Ele não tinha aparecido na televisão. Então fala assim, engano. Houve um engano aí. Vamos falar o que é certo. Vai acertar. Essa história de filho de cantores, a cantora, ela também é cantora, Tainá Galvão, a filha do Fábio Júnior, está sendo aí sondada pela Playboy. A assessoria dela até confirmou, mas disse que ela recusou, né? O Jornal Extra do Rio de Janeiro, inclusive, colocou fotos que a Tainá posta de biquíni e realmente era para ficar de olho, para Playboy ficar de olho. Deixa eu ver aqui. Aumenta o cachê, revista. Aumenta o cachê, entendeu? Acho que ela quer investir só na carreira de cantora realmente, viu? Olha essa foto dela, ó. Olha a lá, gente vai girar e já volta. Mas olha aqui, vamos com essa imagem. Eita, pode pagar mais. A Tainá. Vamos girar, a gente volta já, tá? Para vocês mais uma vez o livro da Márcia Fernandes, é o novo livro, vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo, onde, Márcia? No Shopping Pátio Paulista, na Avenida 13 de Maio, às 19 horas, na Saraiva. Maravilha, gente. Olha, com tudo de bom para você, tá? Magia nossa de cada dia, banhos, rituais e dicas para amor, dinheiro, trabalho e muito mais. A gente aqui já estava dando uma sapiada, nós adoramos tudo. Tem um monte de coisa que a gente vai fazer aqui, porque é muito legal. Ô, Márcia, olha, sucesso amanhã. Obrigada, a gente vai te ver, vai te dar um obrigada, abraço, tá, querida? Não tem como te agradecer. Pela presença, imagina. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui, você sabe que eu te adoro. Eu adoro a tua família inteira. Verdade. Tá? Obrigada. Que nada. Olha aqui, Vladimir Alves, site O Bochicho, e todos os dias, às 10 da manhã, no Melhor para Você, com a Hora da Fofoca. Exatamente, às 10 da manhã ao vivo temos um encontro aqui, logo após o Tá Sabendo. Para quem quiser saber mais sobre a vida dos famosos, obochicho.com.br, e a gente pode continuar conversando sim através do @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Certo. Tá sabendo? Amanhã, 9h30 da manhã aqui na Rede TV, não vai perder o horário, hein? Acorda, te espero. E @Thiago Rocha BR com TH, Thiago Rocha BR, tudo junto. Esse é o meu Instagram. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Thiago, eu preciso tirar você da geladeira. Eu tô aí ainda. Mas foi um equívoco da minha parte. Eu não te tirei porque eu falei, é aquela história ainda do machismo, que você fez diferença entre brincadeira, aquela coisa toda. Mas eu, na verdade, não coloquei o Thiago sexta-feira passada por conta desse papo que a gente teve. Eu não concordou com outro tchau, mas é liberdade de expressão. Então ele não foi pra geladeira. Mas aí eu peguei você e falei que tinha sido por causa disso. E não foi. Isso daqui é porque você bloqueou sua mãe, no seu Instagram. Filho ingrato. Exatamente. Porque o mas pessoal já me ficou uma xinga semana. e fica chateado. Você viu? Não
é chocante? Por isso que ele ficou 1 semana, 10 dias na geladeira, já tá de castigo. Congelou. Eu só vou tirar pela sua mãe. Mãe, fica aqui. Mãe, ó, já tirei ele da geladeira. Mãe quer tudo, imagina. Tadinha, mas ela sofre, entendeu? Porque não sabe lidar. Você não viu com a Renata Banhara passando esse apuro, as pessoas estão falando que por conta do dente, não tem nada a ver com dente, é por causa que ela fez um monte de cirurgia plástica. Então assim, gente, antes de escrever, pensa no que você está mandando, qual é a energia que você está mandando para outra pessoa. Isso vai voltar para a pessoa. Isso volta com toda certeza. Quanto tempo a gente tem, Marmita? Tempo de falar tchau? Cabeça. Todo mundo tem o direito de se corrigir, se reerguer, se reciclar, continuar a vida e continuar a carreira. Agora também não vamos carregar no colo, né? Isso tá parecendo, coitadinho, também não é bem assim. Vamos parar com isso. O que ele fez é sério, o que ele fez é gravíssimo, o que ele fez é uma coisa que infelizmente é um clássico do comportamento masculino, embora tá sendo muito legal ver muitos homens, inclusive Marcelo Rezende, a gente falou que é importante que seja nesse momento para que a pessoa sinta um baque e possa finalmente parar e pensar, o que eu fiz? Por que eu faço? Eu acho que ele poderia muito bem passar por uma terapia que seja de apoio, que seja de autoconhecimento mesmo, que seja de uma reciclagem total, para ele, quando voltar, poder voltar um homem realmente do século XXI e não esse tipo de pessoa que parece, não vou usar a palavra porque ela também é muito pesada. Vamos ver o texto, a entrevista que a Letícia Sabatella deu à Veja, a Vejinha do Rio de Janeiro. Eu acho que tá aí, se não tiver aí, eu tenho aqui, eu mostro para vocês, porque realmente ela foi direto ao assunto. Ela fala porque que, na verdade, ela acabou sendo a primeira pessoa a se posicionar em relação ao texto da Sutonani, porque realmente é importante. Eu tenho aqui no meu Instagram, deixa eu pegar aqui para vocês. Aliás, está lá, quem quiser ver, quem não tiver a Vejinha aí à disposição, pode ver lá. Deixa eu ver aqui, olha. Tem tanta foto do troféu imprensa aqui, gente, que é uma loucura. Vocês acharam aí? Que bom. Então aí fica maior. Olha, esse é o texto que está na coluna Beira Mar, da Daniela Pessoa, na revista Vejinha, na Veja do Rio de Janeiro. E o título é assim, Eu Senti o que Ela Sentiu. E aí está escrito, na última sexta-feira, Letícia Sabatella saiu em defesa da figurinista Suzy Tonani, vítima de assédio sexual nos bastidores da TV Globo. José Maier não se emenda, alfinetou a atriz em uma rede social, referindo-se ao galã que avançou para cima da moça. A atriz, que contracenou com Maier na minissérie Agosto, em 1993, e na novela Páginas da Vida, em 2006, falou com Veja Rio por telefone sobre o caso e confessou também já ter passado por situação semelhante. Confira alguns trechos da conversa. Então, vem a primeira declaração dela. Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Maier, que foi alertado de uma maneira amigável. Ela conseguiu dar um chega pra lá nele. Ela era uma estrela da novela, ela não era apenas uma assistente de figurino. Então ela teve força para isso. Para a Su, a situação era bem diferente. Aí vem a outra. Eu, sinceramente, me comovi com o pedido de desculpas dele. Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação. Precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão. E o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém, mas podemos fazer do limão uma limonada, diz a atriz Letícia Sabatella. No final, ela dá uma passada de pano para ele, tá na cara, porque a reação... A primeira postagem dela, que ela inclusive acabou tirando das redes sociais, foi muito incisiva, né? O pessoal realmente se mostrou indignado, revoltado e com toda a razão. Então, para evitar que ele possa correr algum tipo de risco, ela está falando, não, ele é capaz, ele é um artista, ele é sensível, ele vai se reformular. E é bom que nesse ponto ele realmente possa ter o benefício da dúvida de todo mundo, de que ele possa mesmo fazer uma reforma íntima, uma reforma da sua mentalidade. Ali, olha, essa foi a primeira declaração.
José Maier não se emenda, hein? Sutonani, sinta-se apoiada em sua denúncia. A denúncia era: José Maier me assediou. Aí é que todo mundo começou a imaginar. Olha aí, ela sabe de alguma coisa, ou ela foi assediada por ele, ou ela passou por alguma situação de constrangimento com o Zé Maier. E agora ela resolveu falar que sim, passou, alertou amigavelmente e conseguiu pular fora dessa situação. Por quê? Porque ela tem força lá dentro. Isso é uma coisa que a Camila Pitanga falou muito bem, né? Ela diz: porque nós que temos voz, que somos as diretoras e as atrizes, nós temos voz, né? Vamos nos juntar as outras funcionárias que não têm esse poder, e todas juntas a coisa vai ecoar mais longe. E foi exatamente o que aconteceu. Elas têm poder de enfrentar uma situação como essa, e mesmo assim muitas passam por isso, como vocês estão vendo. Agora com a Su foi diferente. Ela denunciou, ela perdeu o trabalho, não perdeu o salário, mas ela perdeu o trabalho. Ela foi a afastada nessa história. Então realmente, gente, é muito, muito complicado. Só para fechar, ler o depoimento da Sandra Annenberg e a Sandy. A Sandy diz que passou por assédio. Agora todas as histórias vêm à tona. Faz parte desse processo, né, de se colocar o dedo na ferida e fazer purgar realmente. A Sandy diz que com 12 anos de idade, tem até uma foto da matéria, saiu no TV Foco, se eu não me engano. Olha aí, Sandy se diz feminista e revela ter sido assediada aos 12 anos de idade. E ela diz que, claro que ela sempre foi cercada de segurança, sempre acompanhada pela mãe, pelo pai, por parentes, ela sempre foi muito bem cuidada. Então não chegaram a tocar nela, mas eram as coisas que falavam adultos, homens feitos, falavam para uma menina de 12 anos. E gente, inclusive, gritando obscenidades da plateia. Isso é assédio. Isso é um assédio moral e, por vezes, com total conotação sexual. E ela passou por esse tipo de coisa. A Sandra Annenberg, aqui na revista, né, fala de assédio no início da carreira. E ela diz: olha, eu ainda veria esse dia em que nós mulheres não teríamos mais medo de denunciar. Quem nunca foi assediada? Não é só no meio artístico, mas em todos os meios em que os homens se julgam superiores e, pior, donos do sexo feminino. Eu já passei por muitas e péssimas. Não tive coragem na época de tomar a mesma atitude que Suslem, mas nunca compactuei e por isso perdi muitos trabalhos. Agora não é hora de lamentar o passado, mas de comemorar o presente e olhar para o futuro que deixaremos para as nossas filhas e filhos. Um futuro ainda de muita luta, de igualdade, sem seres superiores nem inferiores, em que todos tenham as mesmas oportunidades para mostrar os seus talentos. Obrigada, Suslem, e gostei de ver a atitude da empresa onde eu trabalho. Foi um depoimento da Sandra Annenberg, que chegou a perder trabalhos. Isso acontece com muitas mulheres, né? Tenta, segura o máximo que dá para não perder o emprego, mas acaba ou perdendo ou acaba tendo que ir embora realmente porque não suporta a situação. No caso da sua, ela foi afastada e o bonitão ficou lá, né, gravando normalmente como se nada tivesse acontecido. Aliás, essa reportagem aqui da Veja também traz um detalhe muito importante, porque diz que quando o primeiro a publicar essa nota, e a Veja dá o devido crédito, foi o jornalista Léo Dias, na coluna do jornal O Dia, né? Ele não deu nome, ele não deu nada, mas ele mostrou o que estava acontecendo lá em relação a um galã de novelas assediando uma assistente de figurino. E aí, quando ele soube da nota, o Zé Maier, segundo essa reportagem da Veja, ele ficou muitíssimo preocupado, mas não aconteceu nada. Como a nota não dizia nomes, nem dava um caminho para que se investigasse melhor, a coisa ficou por isso mesmo. E aí ele comemorou. Ele teria declarado: poxa, viu, não deu nada aquela nota e não sei o quê, que bom, isso, aquilo, quando explodiu o depoimento da Su, e aí a casa caiu para ele como deveria ter caído há muito tempo, né? A gente sabe de 2 casos específicos em relação a ele, 3 com a Su, a Camila Pitanga, agora a Letícia Sabatella, mas havia outras atrizes na casa da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, onde aconteceu a reunião, que acabou realmente redundando nessa explosão, nessa campanha e nessa, eu acho que é um momento de maior conscientização em relação a esse problema do assédio moral e sexual dos homens sobre as mulheres. A contramão existe? Claro que existe, mas é numa proporção
proporção tão pequena que o que predomina mesmo é essa situação que a gente vive, né? E que a gente ainda contigo sobre o caso do Zé Maia. Exatamente. E esse caso ainda vai dar muito o que falar, o do Zé Maia. Graças a Deus. Preparem-se, porque isso é uma história da vida real que será feita em diversos capítulos. Isso mesmo, viu? Bom, eu volto aqui já. Hoje tem muita coisa pra gente falar. O estado de saúde do cantor Gerry Adriane, que é muito grave, segundo as últimas informações, mas Deus vai estar aí. Gerry Adriane, lembra que ele teve trombose, graças a Deus tinha se recuperado, depois voltou agora novamente para o hospital e num estado mais delicado. Sabe o que é isso, Thiago? O do Gerry? O Gerry está passando. Eu recebi uma informação aqui de uma pessoa, amiga nossa também, que está internada, ninguém sabe. Uma pessoa muito conhecida, está internada no hospital na Zona Sul de São Paulo. Tem o vídeo dela e o estado é gravíssimo. Mas o Gerry Adriane é grave. Então faz o seguinte, fala. Não, dessa história? Não, senão o Vlad fala, porque você ficou abalado. Não, eu fiquei, porque assim, eu prefiro tomar uma água e já conto pra você. Vlad, então, as informações, ele está internado desde sexta-feira no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. A Graça Moreira, que é amiga do Gerry, ela até me mandou uma mensagem falando assim, olha, o estado de saúde dele é gravíssimo. As pessoas estão me ligando, estão querendo saber, porque ela é muito amiga. A Graça é modelo da terceira idade, ela é conhecida e ela é amiga do Gerry. E aí, quando ela me falou assim, olha, estou dando essa informação aí para vocês, que o estado dele é grave, gravíssimo, inclusive. Aqui no UOL, eles dizem o seguinte, que ele foi internado por conta de uma trombose venosa profunda na perna direita. Lembra que nós comentamos aqui? Isso mesmo. Ele voltou para casa, apresentou outras complicações, aí ele começou a emagrecer, ele perdeu muito peso e foi hospitalizado de novo. E o quadro dele... Um mês. Pois é, ele não conseguia comer, ele estava perdendo muito peso, começou a pessoa debilitado, porque sem comer a pessoa acaba tendo aí uma perda de minerais, de sais no corpo, e foi isso que aconteceu, isso que acabou levando o Gerry de novo. Uma infecção generalizada, por enquanto. Porque, olha, é o segundo caso em pouco tempo, né? Recebe alta, vai para casa e depois volta a pior. A gente tá vendo o Gerry, mas há dias atrás foi o do Wagner Montes, né? Que continua internado, tá se recuperando, graças a Deus. Mas alguma coisa está acontecendo. Que ficou oculta e volta. Ela precisa de um tempo até começar a dar as caras. Mas com relação ao Gerry Adriane, as únicas informações que nós temos são exatamente dessas, dos amigos. Por quê? A família não autorizou a divulgação de nenhum boletim médico. Então a gente tem contado aí com algumas fontes, algumas pessoas que estão próximas ao cantor que estão trazendo essas informações, mas em princípio foi isso. Ele teve esse problema na perna, voltou para casa, não ficou bom, começou a perder peso e precisou ser hospitalizado novamente. Ele está no Rio de Janeiro. Fica totalmente debilitado. Segundo o UOL, outra pessoa confirmando aqui, a situação dele é gravíssima. Tudo o que posso falar, afirmou ao UOL uma fonte na manhã de hoje. Meu Deus do céu, Márcia, é com você agora. Queria tanta data de nascimento dele. A gente pode ver se providencia aqui. Não. Porque assim, esse homem é moderadíssimo. Esse homem, pelo que parece, né, pela vida dele, ele não era de bebê, é um homem 29 de janeiro de 47. Quer fazer conta? Quero. Então, toma. 29 de janeiro de 47. Esse aqui só. Então ele não é tão velho assim, gente? Não. 70 anos. Ele tem 70 anos. Ai, que bom que é 72. Por quê? Ai, eu tava aqui. Porque 72, normalmente a pessoa que fica muito doente, ela vai embora mesmo. É mesmo? 64 e 72. Nem queiram ficar doente, né? Pula. Porque normalmente vai embora. É de 47, né? 47. Jair Alves de Souza. Péssimo, tá péssimo. Desculpe, já.
Ele vai dar muito trabalho aí para os médicos. Eu acho que não é intoxicação, é alguma coisa mais grave. Eu também tô achando. Você entendeu? Né? Alguma coisa... Então o que a gente pode fazer é rezar para ele, porque tá ruim. Tá fechado, tá bem fechado, muito difícil, muito difícil. Vamos rezar muito para ele, é bem grave. Quem tá falando aí que é gravíssimo, a família, sabe? Pra que a família vai... Acho que é por isso que a família tá tentando preservar. Eu acho, mesmo, mas né? assim, tentando é mais evitar o grave, assédio da imprensa. muito grave. Ele precisa de oração. Eu, como adoro Salmo 90 para ele. Né? Eu acho todo mundo fazendo, que ele está no momento. Eu acredito muito. Também acredito. E ele é tão boa gente, esse menino, demais, não é? Gente. Mas está bem grave, tá espiritualmente falando muito sério. Quer dizer, não é só isso que está sendo noticiado, vai além, é gravíssimo mesmo. Acho que a UOL definiu bem aí através dessa nota. Infelizmente, é gravíssimo, viu? Você quer falar da sua amiga? Falar. Já dá para falar? Alguém que a gente conhece? Não, alguém que a gente conhece muito. E a gente tá gosta mal, assim? muito. E aí é que a gente precisa tomar cuidado com a saúde. Porque tudo vem através do dente. Com certeza. Olha gengiva. A gravidade. Uma obturação que não estava bem feita. Ela estava sentindo fortes dores de cabeça e dores, inclusive, até no joelho. Olha que coisa. Infecção. Gravíssima infecção. Essas dores vinham acontecendo desde dezembro e ela já passou por 2 cirurgias. Nenhum site falou, nenhuma televisão falou, nenhum veículo de imprensa falou. E agora eu trago essa informação aqui para você e peço, inclusive, para todos os telespectadores do A Tarde é Sua, porque nós, aqui a gente já viu o Chico Campadello, foi um que a gente fez uma corrente maravilhosa. Tá aí, graças a Deus. E tá aí, deu ótimo, certo. Né? Eu estou falando de uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Renata Banhara. Nossa, não deu presentinho pra gente esses dias, exatamente. Os porta-retratos. Hoje a Laurinha estava até brincando com um deles aí. Tá, gente, a Renata Banhara, ela tá hospitalizada no hospital, no melhor hospital daqui de São Paulo. Nossa. Tá? E essas 2 cirurgias foram feitas, uma no sábado e uma no domingo. Na boca, no dente? Ela recolheu o tecido da cabeça interno e externo para o laboratório. Uma biópsia vai ser feita aqui no Brasil. E ela tá sedada. Eu, através de uma amiga, ela me mandou um vídeo. Nossa, gente, chocada. E eu vou mostrar aqui para você. Na verdade, um dente meu eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não me deu febre, ele não deu coisa, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa. Aí, a parte dos ossos aqui são muito leves, muito fininhas, senão a cabeça caía, né? Os ossos são leves, esses ossos da cabeça. A bactéria foi para os ossos, fez uma sinusite aqui, e essa sinusite criou outras bactérias. Mas a sinusite também não me deixou com febre, não saiu secreção, não fez nada. Tudo silencioso. Quando você veio para São Paulo, eu já estava com muita dor. Desde novembro, dezembro, eu tô com muita dor na cabeça, muita dor. Muita dor aqui, mais dor aqui, assim, sabe? Muita dor, muita dor, muita dor. E eu tomava remedinhos normais, assim. Aí o médico descobriu. Na verdade, dente meu eu fiz canal há 6 anos atrás. E esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso. Isso ela deixou quando? Ela explicou quando? Esse vídeo, Sônia, ele não está disponível em lugar nenhum, é de uma amiga. O que acontece? Essa amiga chegou para mim hoje e falou, ô Thiago, agora há pouco, é por isso que eu tomei o choque. Sim, justamente você viu que a minha fisionomia mudou. E essa amiga, ela me procurou e falou assim, Thiago, você está sabendo o que está acontecendo com a Renata? Eu falei, de fato, não. E o que aconteceu? E ela mandou esse vídeo e eu pedi se eu poderia mostrar no seu programa, se eu poderia mostrar na televisão. Eu ficar sabendo, né? E ela falou, Thiago, a Renata falou que pode mostrar sim, que serve de alerta, inclusive, para que outras pessoas saibam que uma dor de dente, ela pode trazer um verdadeiro infarto, transtorno. E eu tenho certeza, Renata,
imagino que você esteja nos assistindo. E a gente vai parar aqui na Sandra Annenberg também, a apresentadora do telejornal Hoje, da Rede Globo de televisão, dizendo que foi assediada no início de carreira. E ela conta, todas elas contam as suas histórias nessa grande matéria, nessa grande reportagem da revista Veja desse final de semana. E a revista coloca uma página mostrando quem é a Su Tonani. Tá aqui, ó, essa página inteira com a foto dela e com um trecho daquele texto que foi publicado no blog Agora Que São Elas, né? Quantas vezes tivemos e teremos que nos sentir despidas pelo olhar de um homem e ainda assim, ou por isso mesmo, sentir medo de gritar e parecer loucas? Quantas vezes teremos que ouvir, inclusive de outras mulheres, ai que exagero, foi só uma piada? Quantas vezes vamos deixar passar, constrangidas e enojadas, essas ações machistas, elitistas, sexistas e maldosas? Esse foi o trecho que eles selecionaram. E aqui, o Zé Maier, ele mexeu com todas, ele é a manchete da matéria, dizendo: a corajosa denúncia da figurinista da Globo contra o galã José Maier desencadeia uma onda de indignação e ilumina um crime que vive na sombra da vergonha e do medo. E aqui a foto dele. Aí, gente, o que acontece? Essa reportagem, ela traz uma série de informações. Olha, aqui embaixo estão todas comentando as suas histórias, como elas foram assediadas, tem história por história. Aqui tem a campanha que eclodiu lá na Rede Globo de televisão, mexeu com todas, que ainda está repercutindo demais. E aí a matéria começa a contar como é que tudo começou de verdade, de onde surgiu a ideia da campanha, como é que a coisa foi se tornando séria a partir da explosão, da repercussão, do depoimento, do desabafo, da denúncia da Su Tonani. Porque antes disso, e o pessoal fala muito, nossa, mas por que ela esperou 8 meses? Por que ela não denunciou antes? Ah, assim é fácil. Ou seja, uma oposição, né, uma coisa bem reacionária em relação ao assédio às mulheres também se desenhou. É assim mesmo que as coisas funcionam, né? E aí, ela também não tinha se pronunciado, porque quando ela foi denunciar para a Rede Globo de televisão, ela foi afastada. Eles tomaram uma providência assim, eles a ouviram o Zé Maier, ele voltou a gravar normalmente e ela que era a vítima, ela foi afastada do trabalho. A emissora continuou pagando o salário dela, né, até o último capítulo da novela, porque ela era contratada por obra, ela não tinha um vínculo empregatício com a emissora. Mas ela estava afastada, para vocês terem uma ideia. Claro que ela era o lado mais fraco da corda. Claro que era nela que a coisa ia arrebentar apenas como arrebentou se ela não tivesse tomado essa atitude. Tanto que ela ficou inconformada, né, absurdamente inconformada, que o cara faz o que faz e ainda fica na boa, e ela que não ia poder prosseguir no sonho dela de fazer uma carreira como figurinista dentro da própria Rede Globo de televisão. Uma das meninas do blog, aquela que são elas, Agora Que São Elas, também tem a ver lá com a Rede Globo de televisão, e falou, vamos botar a boca no mundo. E aí ela topou. Essa jornalista ajudou, inclusive, a Su a escrever o texto que acabou sendo publicado no blog e que deu essa repercussão, porque o texto era cirúrgico, né? Contava detalhe por detalhe, com muita exatidão, com uma linguagem simples e direta, que tocou direto a todas nós mulheres. E aí, a partir desse momento, e todo mundo sabendo que ela tinha sido afastada, é que as mulheres da Rede Globo de televisão começaram a se articular. Houve uma reunião, uma primeira reunião, com aquelas que têm mais voz lá dentro, ou seja, as atrizes, diretoras e até diretores também, na casa da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos. Foi lá que isso começou, que essa história começou a se formar, essa campanha que depois estourou da maneira que estourou. E a essa reunião foram outras antigas parceiras dele, como a Letícia Sabatella, como a Camila Pitanga, que acabou contando a história dela,
como a Mel Lisboa, que a gente não sabe o que ela possa ter dito lá, mas ela foi uma parceira dele, né, em presença de Anitta, uma parceira muito forte, a protagonista da história. Os dois formavam o casal central e a partir daí, com uma das coordenadoras, se eu não me engano, a Mônica Albuquerque, da Rede Globo de televisão, eles decidiram que alguma coisa teria que ser feita. E aí a representante da emissora que estava lá endossou a campanha, combinaram o horário das 10 da manhã do outro dia, de todo mundo que estava ali postar justamente a frase mexeu com uma, mexeu com todas, e a partir daí a coisa eclodiu. Um detalhe que eu achei muito importante, que o pessoal não desmembrou, não desdobrou, a gente não sabe até onde vai, é que é o detalhe. Lembra que a gente falou que quando isso está narrado no depoimento da Su, que quando o Zé Maier colocou a mão nela, né, tocou as partes íntimas da Su, foi na frente de pessoas que havia testemunhas, havia 2 mulheres, inclusive. Uma dessas mulheres, a matéria da revista Veja cita, é a Vera Holtz, né? Também parceira do Zé Maier na novela. Ela que era a grande vilã e ele o grande vilão de A Lei do Amor. Mas não existe uma declaração da Vera Holtz nessa história. Ela não posicionou, está passando batida nessa história toda. Não sei se a partir do momento em que ela é citada pela revista Veja e citada pelas pessoas que foram entrevistadas, ela vai tomar algum tipo de atitude ou ela vai deixar por isso mesmo, até que as coisas aí vão se desenrolando, ele já está sendo punido e falta saber se a Su vai da parte dele na delegacia, porque isso ela ainda não fez. E essa é uma resposta que se espera dela, na verdade. Se ela não fizer isso, a situação do Zé Maier fica mais ou menos confortável. Ele não teria que encarar esse processo. A posição dele dentro da Rede Globo não se sabe. Semana passada tinha gente dizendo até que o contrato dele tinha sido rompido, que ele não pertencia mais à emissora, mas não é nada disso. Não é nada disso. Ele está afastado, ele está na geladeira. Em princípio, ele não vai fazer a novela do Agnaldo Silva, mas para por aí, não é? E veio a carta. Outra coisa que a reportagem diz e que é muito importante é que o texto, lembra a história da carta que ele publicou com pedido de desculpas? Ele não escreveu uma linha dessa carta. Já se imaginava que fosse uma carta, um texto escrito por uma assessoria, não é? Ou pelo menos por um advogado, alguém que entende, que sempre se encarrega de orientar esses textos para não complicar ainda mais a situação. No caso da carta do Zé Maier, o que aconteceu? Aconteceu, olha a carta aí, né? Aconteceu que essa carta foi encomendada pela própria Rede Globo de televisão. Ele apenas assinou, como foi ordenado que assim acontecesse. Ele não tinha também outra escapatória nessa história. Ele apenas assinou, ele não participou de uma linha disso, né? E o Boni, o ex-poderoso chefão da Globo, ainda criticou a carta dizendo que ela era cumprida demais, que ela dava explicação demais. Vê se pode uma coisa dessa. A carta foi escrita, foi publicada, virou manchete de todos os telejornais da emissora, ele foi afastado e para eles a situação estava absolutamente concluída nesse sentido, né? Nesse sentido. Não se mexe em Senhora do Destino, porque é uma obra fechada, já gravada, já sucesso em vários países, então ficou por isso mesmo, viu? Agora, não bastasse essa matéria da revista Veja, a Veja São Paulo, que eu acho que, aliás, a Veja Rio, eu peguei na Veja Rio, inclusive, aqui, olha, o depoimento da Sandra Annenberg. A Veja Rio traz pela primeira vez a Letícia Sabatella assumindo que ela foi assediada pelo Zé Maier. Por isso que ela foi a primeira a se manifestar. Ela fala, eu sabia que a Su não estava mentindo, eu senti o que ela estava sentindo. Então é outra coisa, mais, né, uma pedra aí no caminho do Zé Maier. Embora já tem muita gente querendo passar a mão na cabeça, já diminuindo a proporção, já falando nada de ódio, nada de massacrar. Gente, olha, só não dá para passar a mão na que vive no mundo inteiro. Então tá na hora
de mudar. E se começa por aí, virando capa de uma das maiores revistas do país. Muito séria a reportagem, gente. Vale ler, vale conferir, porque realmente você vai se achar aqui. Em algum momento você se acha aqui e mostra esse tipo de coisa no mundo, inclusive na Alemanha, onde existem muitos casos onde eles precisaram colocar em bancos do metrô, fizeram um assento com o formato de um pênis, né? Os homens sentavam lá e se sentiam muito incomodados. Aí eles falavam, olha a sensação que as mulheres têm, porque essa história do encoxado, esfregar, de transporte público ser um verdadeiro martírio para as trabalhadoras, né? É uma coisa muito séria, então leiam porque realmente vale a pena. Começar a nossa roda da fofoca, hoje a gente tem uma convidada muito especial, o pessoal está morrendo de saudade dela, a sensitiva Márcia Fernandes. Saudade, viu? Verdade, por me chamar, imagina, Sônia. querida, obrigada. Saudade de vocês, que bom estar aqui. Muito bom mesmo ter você de volta. A Márcia tem uma ótima notícia, que é o lançamento do novo livro dela. A gente vai mostrar para vocês já. Tiago Rocha está sabendo aqui conosco. Tudo bem, Sônia? querido? Boa tarde Tudo. para todo mundo de casa, boa tarde para a Márcia Boa tarde, também. querida. E também aqui do meu lado, Vladimir Alves, do site O Buchiche, do programa Melhor para Você, né? Muito Tudo boa bem, tarde, querido? Sônia Abrão. Boa tarde, tarde, Márcia, viu? Tiago, a todos de casa. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Olha aí, eu fechei o assunto e tá chegando desdobramento, gente. Essas duas histórias não vão acabar mais. Olha, figurinista do caso José Maier é chamada a depor na polícia. Também é nota do jornalista Léo Dias. Caso pode virar inquérito, dependendo do depoimento da vítima. Então agora não está nem dependendo de uma decisão dela fazer a queixa ou não. A polícia já quer ouvi-la devido à dimensão do caso. E eu acho que está certo. Não vale fugir agora nos 45 do segundo tempo, né? Tem que fazer completo para ficar exemplar. O caso José Maier, que começou como uma questão interna dentro da TV Globo, acaba de chegar à esfera policial. O delegado Rodolfo Valdec, titular da 32ª DP, área da Taquara, que abrange a área dos estúdios Globo, convocou a figurinista Susley Tonani a depor sobre o caso em que foi assediada pelo ator global dentro do set de gravação, conforme relato da própria em sua carta pública. Se o caso vai ou não vai virar um inquérito policial, tudo vai depender do depoimento da Su. O delegado disse, eu preciso da representação da vítima. Dentro da esfera profissional, o caso é tratado como assédio. Já na esfera policial, a questão pode vir a ser mais grave. Desde 2009, o Código Penal brasileiro passou a tratar de maneira mais abrangente o crime de estupro. Na lei anterior, de 1940, era necessária a conjunção carnal para ser considerado estupro. Desde 2009, não é bem assim, gente. Vocês sabem, o Lordelo já contou isso aqui zilhões de vezes. Desde 2009, a lei brasileira mudou. Agora, no artigo 213 do Código Penal brasileiro, gestos que causem constrangimento, como carícias forçadas, poderão ser enquadradas como estupro. No caso dele, ele pode ser enquadrado fácil, se a lei fosse tomada ao pé da letra. Já me disseram que os juízes são muito conservadores nesse sentido. Apesar da lei existir, eles consideram estupro a conjunção carnal. Então, esse tipo de coisa costuma não ir adiante nessa categoria quando não houve realmente a conjunção carnal. Mas, diante da lei, ele já estaria enquadrado, porque houve, inclusive, testemunhas. Ele tocou as partes íntimas da Su. Ele colocou sexta-feira, confirmada pelo Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Hoje, é de hoje essa informação, Vitor, da dupla Vitor e Léo, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, que é uma contravenção penal contra a mulher dele, Poliana Bagatini Chaves. De acordo com o Fórum, como o processo corre em segredo de justiça, não é possível divulgar por qual contravenção penal o Ministério Público denunciou. Então ainda existe a chance da Lei Maria da Penha. Outros detalhes do processo também não foram divulgados. O G1 procurou o advogado do cantor e aguarda retorno. Olha que a polícia indiciou o Vitor no dia 4 de abril. Hoje é dia 10 de abril e a Justiça de Minas Gerais já aceitou a denúncia do Ministério Público e o cantor sertanejo passa a ser réu. Que coisa, hein, Márcia Fernandes? É fase da vida, é o astral, eu estava doida para te falar espiritual isso. mesmo? Você sabe que esse ano é muito sério, porque esse ano quem comanda é São Lázaro, que é um velhinho. Sim. E ele é o pai severo. Tudo que for falcatrua, coisa errada,
vai a público. Certo. As pessoas vão, você vai ver quanta coisa errada que a gente... Sabe aquele cara que maltrata uma mulher, ou vai a público, ou mesmo que não venha para cá, vai ser punido. Sim. Então é um ano que eu sinto muito. Todos os contraventores aí vão sofrer demais, porque é o ano de justiça. Fez, levou. E o que tiver escondido vai aparecer. Ele é o Pai Severo. Você só vai se dar bem esse ano se você for do bem, trabalhar bem. Sabe esse pessoal que brinca de trabalhar? Né? Exato, essa palavra. O desonesto vai ser visto. O que faz coisa errada vai ser visto. É um ano de muita oração, porque vocês vão ficar assim, nós vamos ficar, meu Deus, mas o que é isso? Mais isso, mais aquilo. Então, todo mundo que faz coisa errada vai ter que pagar e vai se tornar pública a coisa. Então, é bem espiritual. E isso vai até o ano que vem mesmo. É mesmo. Porque como Saturno, ele começou a reger 36 anos aqui agora esse ano, Saturno é sério, Saturno é devagar. E vai Saturno, ficar por aí 36 anos. regendo a Terra. Tava o Sol. Nós saímos, porque todo mundo fazia plástica nesses 36 anos passados. Era, sabe, só aparecer, deslumbramento, acabou a brincadeira. Agora é Saturno, meu querido. Vai trabalhar direito, não vai? Vai cair, vai falir, vai fazer tudo. Nos próximos 36 anos. E agora, este ano, é Saturno nos 36, com Saturno na Terra. Caramba. Então, vai ser, vocês podem se preparar aqui, que vocês vão ter gente que vai, nossa, mas vai aparecer tanta desgraça aí escondida, gente que apanha, gente que mata, gente que rouba, e a justiça vai ser feita. O Pai Severo está aí. Tá certo, meu Deus. Ó, o lado espiritual já está explicado, factual com você. Não, porque assim, as pessoas agora estão perguntando o seguinte, através das redes sociais, não só por esses dois casos, mas por outros casos que também envolvem violência no reality show, as pessoas têm falado, mas só agora que as pessoas estão trazendo a público essas informações, como saiu na capa da Veja, que as pessoas sofreram assédio, infelizmente foi por conta desses acontecimentos com a Su, que alguns casos começaram a vir à tona. Exatamente. Ela teve que passar por isso, não é? E as pessoas estão descobrindo agora que é possível denunciar, é possível levar um grandão, um figurão, como foi o caso do Zé Maier, para a justiça, para os tribunais. Dá para resolver. Não é porque, não, porque virou moda. Não é porque virou moda, não. Porque as mulheres, os homens, as pessoas de um modo geral descobriram que existe punição, que não precisa mais sofrer calado, ter vergonha, ter medo, dá para ir atrás e buscar os seus direitos. É uma saída do armário, não é? Também, né? De uma outra maneira. Chega de sofrer calada. As pessoas estão desamparadas. De ter que desistir do trabalho, de perder o emprego, na verdade, de fugir de um assediador, rolar pela escada do lugar onde você trabalha e quebrar o braço, como aconteceu com a Ana Maria Braga. Enfim, as histórias são muitas, gente. Assim, levantar a pontinha, a gente sabia que ia começar a aparecer coisa de todos os lados. E é o que está acontecendo. Thiago Rocha. Saber onde reclamar é muito importante, né? É um processo cultural. Com o passar do tempo, as pessoas... É igual o lance das agressões nas redes sociais. Você fala, olha, já tem uma delegacia especializada. Aí você tem agressão. Aí você fala, olha, já tem a delegacia da mulher. E essas histórias, elas vão se repetindo. As pessoas sabem aonde reclamar. E se todas essas pessoas não denunciaram, perderam grandes oportunidades de, culturalmente, já irem mostrando para as outras pessoas que é possível, sim, fazer essa denúncia. Eu me recordo também da própria denúncia da Xuxa, que não está na capa da revista. Mas está na revista Contigo. Não é? Quando ela falou, páginas. Porque todo mundo naquele momento ficou boquiaberto. Poxa, mas a Xuxa, que sempre trabalhou com criança, foi assediada quando... De criança, está falando da matéria do Fantástico. Isso. E agora ela se manifestou também na coluna que ela tem. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos já para a nossa primeira página, porque a semana começa fervendo mesmo, com uma reviravolta no caso Vitor Chaves, o Vitor da dupla Vitor e Léo. Porque a Rede Record de televisão ontem, no programa Domingo Espetacular, deu um outro lado dessa história que pode vir a provocar uma mudança nesse processo. Aquilo que seria apenas contravenção
pode virar agressão de fato e aí ele estaria enquadrado na Lei Maria da Penha. Aí não seria mais aquela coisa, como disse o advogado de defesa do Vitor, o doutor Felipe, de uma pena de 15 dias a 3 meses, que pode ser transformada em serviços comunitários ou entrega de cestas básicas, lembra? E ele diz, ele não corre o menor risco de prisão. Risco de prisão para o Vitor é 0. Só que a Poliana resolveu mudar a versão de alguns acontecimentos. E vocês se lembram que nós comentamos aqui no nosso programa que depois dessa história da vias de fato, da perícia, não é? Com as imagens do prédio constatarem que ele tinha dado pelo menos, no mínimo, um empurrão nela, aquela história de tira do elevador, ela entra, ele tira, porque ela queria ir embora com a filha, que ele gravou o vídeo e disse que se fosse preciso ele faria tudo de novo pela filha dele, né? No meio dessa história toda, as pessoas perceberam, e nós comentamos aqui, que aquela carta que ela havia postado lá no começo, de que ele não a tinha machucado, que não tinha havido agressão, que ela estava muito bem, apesar de todo o circo da mídia, aquela coisa toda, essa carta havia sido retirada, não estava mais postada pela Poliana. E é aí que o bicho começa a pegar. É aí que a história começa a mudar. Ela teria retirado a carta e tempos depois, ou agora há pouco, isso não está bem definido, segundo as informações do Domingo Espetacular, ela teria dito à polícia que ela escreveu aquela carta coagida, que ela foi obrigada a escrever aquela carta, mas que a agressão teria de fato acontecido. A partir daí, gente, a coisa pode mudar de figura mesmo. Todo esse processo que ficou desenhado, né, apenas por vias de fato, que é aquela agressão que não deixa marcas, não é? Ou não é aquela agressão de lesionar a pessoa, na verdade não há lesão comprovada, isso também cai por terra, porque aí a história começa a ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Eu vou ler para vocês ficarem bem situados em que pé está essa situação do Vitor Chaves. Olha, vai acabar 2017, ainda não vai ter acabado essa história do Vitor Chaves. Que coisa isso, não é? E como não vai ter acabado a história dos assédios do Zé Maier, porque agora é uma artista atrás da outra contando que ele já tinha aprontado com ela, né? Já eu vou falar disso para vocês também. Letícia Sabatella assume, ela foi assediada pelo Zé Maier. Por isso aquela primeira postagem dela, quando estourou o escândalo da Su, quando o texto da Su veio à tona. Já a gente fala disso. Mas em relação ao Vitor Chaves é o seguinte, olha. Na época do caso, segundo o site Blast News, na época do caso, a Poliana publicou uma enorme carta sobre o assunto na internet. Nela, a esposa do sertanejo dizia que jamais foi agredida. No entanto, como mostra a reportagem do Domingo Espetacular agora, a esposa diz que foi coagida a escrever tal texto, o que deve dar mais pano para manga em torno do assunto que fez o cantor ser excluído do The Voice Kids. Aí o texto do Blast News prossegue dizendo o seguinte: a tal carta digitada acabou sendo excluída recentemente da internet. 10 dias depois de escrever o texto, Poliana voltou à polícia e disse que foi obrigada a assinar o texto. Nessa mesma data, ela tirou o documento da sua versão online. Agora, o processo que antes era de contravenção acabou sendo suspenso. Isso significa, segundo os especialistas da emissora, que a suposta violência contra a mulher agora pode vir de maneira reenquadrada. Isso significa que Vitor Chaves pode ser acusado de agressão e não mais de contravenção. Agredir uma mulher enquadra-se na Lei Maria da Penha, cuja pena é bem maior. Além disso, o processo muda de caráter, tudo fica muito mais grave. É bom lembrar que até a mãe de Vitor abriu um processo contra a Poliana, dizendo que ela está passando por problemas psicológicos e que naquele dia perdeu completamente a cabeça. E a
partir daí, eles colocaram novamente o vídeo do Vitor, aquele que nós mostramos aqui no nosso programa na última semana, falando do lado dele dessa história, dizendo o que era a tal vias de fato que saiu, que fez com que ele fosse indiciado, né? E agora o que eles estão fazendo é tentando uma entrevista com a própria Poliana, para que ela fale isso de público, se é que ela vai poder fazer esse tipo de coisa, se é que ela queira passar por isso e esclarecer essa história de vez. Porque, por enquanto, nessa reportagem não havia nenhuma declaração dela. Havia todas as informações de bastidores, que são essas aqui, que a gente acabou de dizer para você, que, na verdade, toca no ponto da carta. A carta que ela disse que ele não havia machucado, ela disse que ela foi obrigada, que ela foi coagida a escrever e a publicar aquela carta. Tanto que ela retirou e foi lá na polícia e contou esse outro lado da história, e aí isso provoca de fato uma reviravolta. Mas a gente tem que esperar ou o Vitor se manifestar novamente, nem que seja nos 33 segundos, como ele fez com o outro vídeo. Depois ele andou postando umas coisas meio filosóficas também, de 2, 3 linhas, essas coisas todas. Ou então o doutor Felipe Lima, que é o advogado de defesa dele, possa dar uma informação mais completa, como é que fica a situação daqui por diante. Por enquanto não dá para tirar nenhuma conclusão. Aliás, essa história toda é muito difícil de se tirar uma conclusão, e aliás quem tem que fazer isso é a própria polícia, a própria justiça, agora no caso dele virar réu nessa história, se o Ministério Público aceitar o indiciamento dele. Então vamos aguardar, as partes têm que se pronunciar, mas a reviravolta que se desenha aí é exatamente essa que foi colocada pelo Domingo Espetacular da Rede Record de Televisão. É ele deixar de ser enquadrado em contravenção, que é uma pena levíssima e no caso dele não daria cadeia, segundo o doutor Felipe, o advogado de defesa do sertanejo, para uma coisa muito mais séria e que dá cadeia sim, que é a Lei Maria da Penha. Então a gente tem que aguardar, tá? Só tô dando para vocês esse outro lado da história, que eu acho que deve ter pego o Vitor também desprevenido, assim como o advogado de defesa, a gente não sabe, mas é um novo momento dessa história, e é um novo momento muito sério também, que pode mudar absolutamente tudo. Ou situaçãozinha complicada, né? Ou situaçãozinha difícil essa, na verdade, viu? E olha, paralelamente a tudo isso, no domingo, já já a gente vai falar do Troféu Imprensa também, é claro, tem coisas ótimas para falar, tá? Mas olha aqui a capa da revista Veja. Ainda é o assunto que mais bombou na última semana e que tomou conta de todas as manchetes, não é? Eu sofri assédio sexual. E a revista Veja foi fundo, porque ela diz, olha, a figurinista da Globo, que denunciou o galã José Maia, chegou a ser afastada. Sabiam dessa? Tem detalhes aqui incríveis nessa matéria. Mas ganhou a solidariedade das colegas e lançou luz sobre um crime que vive nas sombras. E aí, eles colocaram mulheres famosas. Aqui vocês estão vendo, olha, a Luísa Posse, não é, a cantora, dizendo... assediada por um fã, ela foi. E outras famosas vão contando também. Olha aqui a Valesca Popozuda na capa, dizendo assediada por um empresário. A Hortência, a eterna rainha do basquete, assediada por um torcedor. Tá escuro aqui, não dá para ver nada. Aí, que mais? Tem a Bel Coelho, chefe de cozinha, assediada por um dono de sorveteria. Carolina Costa, administradora, pelo professor, ela foi assediada.